Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento de capacitação Gestão de Alta Performance em Emergência, módulo 2 do ciclo 10 do projeto Lean nas Emergências, uma iniciativa do PROAD SUS. Este projeto é conduzido pelo Ministério da Saúde em parceria com as instituições de excelência que integram o PROAD SUS, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a Associação Beneficente Síria HCOR, o Hospital Einstein, Hospital Israelita, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Sírio-Libanês. Eu sou a Camila, acompanharei vocês durante esta tarde e este evento conta com a tradução simultânea em Libras. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês nessa tarde. Este evento é um momento para fortalecer competências de gestão, ampliar a capacidade estratégica das equipes de urgência e emergência e impulsionar a adoção de práticas contínuas de aprimoramento nos serviços de saúde. Então, para dar as boas-vindas e iniciar essa tarde, nós vamos ouvir a mensagem do Dr. Fernando Augusto Marinho dos Santos Figueira, diretor do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde. Dr. Fernando Augusto, boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde a todas, a todos. Inicialmente gostaria de saudar o grupo de hospitais que apoiam essa iniciativa através da política do PROAD, ressaltar a grande satisfação de podermos dar continuidade a essa jornada, agora no módulo 2 do GAP, dentro do que é o 10º ciclo do projeto Lean nas Emergências. E é óbvio que a gente chegou até aqui após um percurso importante que incluiu aquele fórum de abertura, a realização do diagnóstico inicial e a capacitação do GAP módulo 1, que era voltada às lideranças estratégicas. Esses passos, eles foram fundamentais para a construção de uma base sólida para o trabalho que tem sido desenvolvido. Hoje, reunindo gestores e líderes de mais de 130 hospitais, mais precisamente 137 hospitais de diferentes regiões do país, acredito que todos estão comprometidos com o mesmo propósito: qualificar o cuidado prestado aos pacientes nas urgências e emergências do Sistema Único de Saúde. A superlotação, ela permanece como um desafio nacional que impacta diretamente a segurança, a qualidade e os indicadores relacionados a tempo de atendimento e incremento de mortalidade. Portanto, enfrentar essa realidade, ela exige método, liderança e capacidade de transformar as análises em ações. O Lean nas Emergências, ele tem se mostrado uma resposta concreta e efetiva a esse cenário, com resultados expressivos ao longo dos ciclos anteriores. E esses avanços só são possíveis porque gestores como vocês assumiram esse papel estratégico de liderar equipes, mobilizar mudanças e utilizando dados para orientar decisões que geram eficiência, ampliando o acesso e, em última análise, salvando vidas. Nesse módulo 2, avançamos ainda mais no fortalecimento das competências de liderança e na consolidação de uma visão sistêmica, que são essenciais para sustentar as melhorias já iniciadas e potencializar os resultados nas próximas etapas. O Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada de Saúde, o Departamento de Atenção Hospitalar de Urgência e Domiciliar reafirma o seu compromisso com o avanço desse projeto e com o uso responsável dos recursos públicos. Lembrando que cada melhoria implementada, cada fluxo aprimorado, cada minuto reduzido no tempo de espera representa um ganho real para o usuário do SUS. Agradecemos mais uma vez a presença, mas, acima de tudo, o real engajamento e o compromisso de todos vocês. Que possamos seguir juntos com foco, método e propósito, transformando a realidade das emergências no país. Mais uma vez, eu desejo um excelente evento. Sejam muito bem-vindos ao módulo 2 do GAP. E, por favor, contem conosco, enquanto representante do Ministério da Saúde, ao longo de toda essa caminhada. Meu muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Fernando Figueira pelas palavras e, dando sequência, nós vamos agora ouvir
a mensagem do Dr. Felipe Augusto Reck, coordenador geral de urgências do Departamento de Atenção Hospitalar Domiciliar e de Urgência do Ministério da Saúde. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um imenso prazer estar aqui com todos vocês. Queria cumprimentar, primeiramente, o meu chefe, Fernando Figueira, agradecer todo o apoio que ele tem nos dado para o fortalecimento da pauta das urgências. Queria cumprimentar os grandes parceiros do G6, que há muitos anos têm se dedicado a apoiar o Ministério da Saúde no seu trabalho, né, junto aos entes e à saúde pública. E cumprimentar a todos vocês, trabalhadores e gestores do SUS, né, que há tantos anos dedicam, né, as horas da sua vida e muitos anos de estudos para a gente poder melhorar a saúde pública do país e garantir para a população uma saúde de mais qualidade, de mais resolutividade. O Linha nas Emergências é, sem dúvida, um dos projetos de grande sucesso da parceria do PROAD, onde a gente vê, de fato, a diferença que isso faz para a população. Como o Dr. Fernando reafirmou, isso só acontece graças ao empenho e dedicação de vocês que estão aí na ponta. Promover mudanças de cultura institucionais ou em qualquer ambiente não são fáceis, não são desafios fáceis. Então, vocês já estão topando esse desafio. Parabéns. E muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós temos certeza que a experiência que o G6 apresentam nas emergências é uma experiência já validada e consolidada por inúmeros colegas nossos em serviços na mesma cidade ou nas cidades próximas a que vocês estão, e mostra, de fato, como isso melhora os indicadores. E melhorar indicadores na urgência e emergência significa vidas salvas, significa sequelas amenizadas, mais qualidade de vida para os nossos pacientes e para os seus familiares. Mas para promover toda essa mudança, todo esse investimento, isso vai exigir de vocês uma resposta para além do vínculo pessoal, um vínculo institucional, de como que o serviço de vocês vai abraçar o processo, né, que vai exigir de melhorias e mudanças, para que a gente possa, de fato, assumir que as nossas instituições implementem esse processo para além de nomes e pessoas, mas de fato a instituição assumindo a frente disso. E um processo como esse, ele só vai se manter na instituição se ele fizer sentido para os trabalhadores e para os gestores. Então, as práticas que vocês vão exercitar, os processos que vocês irão implementar, os diagnósticos que vocês irão fazer, são todas etapas fundamentais de serem compartilhadas com os outros colegas, com os outros trabalhadores, para que eles possam ver o sentido do trabalho que todo esse movimento vai gerar para dentro da instituição. Então, a gente pede essa sensibilidade, até uma sugestão, tendo em vista a dificuldade de outros serviços da implementação, de ter sempre a preocupação de como institucionalmente conduzir esse processo com muito cuidado e muito respeito aos colegas, para que eles também se sintam parte e eles possam ver esses instrumentos sendo implementados e a mudança acontecendo. E o quanto isso, nós sabemos, vai fazer diferença para os usuários, vai fazer diferença para os trabalhadores e trabalhadoras do SUS. Então, um ótimo evento para vocês. Parabéns à equipe do G6 pelo trabalho que vocês já vem construindo e parabéns a todos vocês que estão aqui topando esse desafio. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, aprender muito, como eu também tenho aprendido com essa equipe de excelência que está aqui. Então, um ótimo evento a todos e a todas. Bom, agradecemos a mensagem do Dr. Felipe Reck. Agora, nós, representando os 6 hospitais de excelência, nós convidamos o especialista de projetos do Hospital Sírio-Libanês, Luiz Henrique Pereira Branquinho. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação participar da abertura deste encontro, representando aqui as entidades de saúde de reconhecida excelência que executam o projeto Lean nas emergências de forma colaborativa. Sendo assim, eu falo aqui em nome do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, o HCOR, o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Moinhos de Vento e o Hospital Sírio-Libanês. Bom, eu gostaria de iniciar aqui enaltecendo a consolidada parceria entre o Ministério da Saúde
e os hospitais de excelência, cujo propósito é o contínuo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Esse sistema que é edificado diariamente, tanto por quem participa da gestão de políticas públicas, quanto por quem executa na ponta, transformando o planejamento em cuidado real para toda a população brasileira. Este momento materializa esse esforço conjunto, unindo áreas estratégicas, né, no âmbito nacional, como a urgência e emergência, e os trabalhadores que aqui, nesse momento, se capacitam com um admirável compromisso e dedicação. Isso ocorre graças ao programa, né, de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, o PROAD, que tem construído grandes melhorias e avanços no sistema público de saúde, com entregas voltadas, né, à capacitação de pessoas na área de pesquisa, avaliação, incorporação de tecnologias, gestão e na assistência especializada a quem mais precisa. Uma demonstração viva dessa integração é justamente termos a oportunidade de reunir representantes importantes de áreas de grande relevância da esfera federal. E aqui eu faço essa menção e agradecimento ao Dr. Fernando Figueira, ao Dr. Felipe Reck e à nossa referência técnica, Lorane Andrade. E também a todos vocês, profissionais, atuantes na entrega direta de uma assistência de qualidade a toda a população do nosso país. Bom, estamos aqui então para dar início a uma nova etapa do projeto Lean nas emergências, agora já no seu ciclo 10, né, que é a capacitação em gestão de alta performance em emergência, o nosso conhecido GAP, com o foco de auxiliar a transformação desses serviços de urgência e emergência hospitalares do SUS, reduzindo e focando na diminuição da superlotação, na busca também pelas melhorias operacionais, com a otimização dos fluxos assistenciais, a organização de processos de trabalho e focando principalmente na redução de desperdícios. Desperdícios esses que são de tempo, de recurso e do próprio retrabalho. Cada minuto conta, cada fluxo importa. Cada desperdício que a gente evita pode significar mais acesso, pode significar ampliação de oferta, mais segura e de maior qualidade e cuidado ao nosso paciente. Mas para que isso deixe de ser um conceito, né, e se torne uma realidade na ponta, nós precisamos muito mais do que ferramentas e métodos. Principalmente, precisamos de propósito. E isso só é possível com pessoas, né, e com mudanças de atitudes que possibilitam a criação de uma nova cultura institucional em cada localidade que vocês aqui representam. A metodologia Lean não é algo que se instala de forma impositiva em uma unidade hospitalar. É algo que se cultiva na cultura das equipes e na mudança da mentalidade de cada profissional envolvido nesse processo. E aqui vocês terão a oportunidade de conhecer quais são as entregas que nós esperamos de todos até a conclusão do projeto. Por isso, nosso desejo é que todos vocês desfrutem desse momento e dos demais que estarão por vir, né? E aproveitem ao máximo essa jornada que já foi iniciada, desde a primeira visita presencial do nosso time em cada território. Então, desejo um ótimo evento a todos e vamos em frente. Bom, agradecemos ao Luiz Henrique Branquinho pelas palavras. Então, dando sequência à nossa programação, nós vamos iniciar agora o momento de apresentações. Então, para integrar aqui esse momento virtual, nós vamos ouvir o Rodolfo Gabriel Durante, ele que é especialista de processos do Hospital Sírio-Libanês. Rodolfo, ele vai conduzir a apresentação sobre a proposta do GAP. Rodolfo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Iniciando as apresentações aqui, eu vou compartilhar minha tela. Bom, vamos lá. Aqui eu trago para vocês um pouquinho o objetivo do nosso GAP, né? Então, nós trabalhamos nesse GAP do ciclo 10, nós trabalhamos com dois públicos, o público gestor e o público multiplicador. Nós dividimos esse GAP para o ciclo 10 justamente para direcionar os temas, direcionar os assuntos para cada público. E um ponto muito importante é a disseminação da filosofia Lean ao longo da implementação do projeto, desde a nossa primeira visita, dos nossos primeiros contatos,
foram eles virtuais, depois começamos a adentrar presencialmente aos cenários, aos hospitais de vocês. Então, a gente quer disseminar essa filosofia Lean ao longo da implementação. Nós queremos também trazer um maior engajamento, não somente desse time GAP que está aqui se construindo desde o módulo 1, desde a visita de DDC, até o final da implementação, né? Mas nós queremos que todo o time, toda a equipe, uma comunidade muito grande de todos os hospitais, eles se engajem junto com a gente. Somente assim a gente vai conseguir promover a transformação cultural, através das implementações, através das ferramentas e através da melhoria contínua. Também, por conta disso, nós queremos fortalecer a sustentabilidade e institucionalização do projeto ao longo dos meses que nós vamos visitar vocês, das reuniões virtuais e por aí vai. Seguindo aqui com os temas, aqui tem uma pirâmide um pouco com os pilares, com as temáticas que nós vamos trazer ao longo do que é o GAP. Nós vamos falar bastante de transformação cultural, falamos também no módulo 1, voltado ao público gestor, falar bastante também da metodologia Lean, de fundamentos, ferramentas e como aplicar. Um pouquinho de gestão de mudança também é muito importante, porque nós chegamos nos locais, levamos diversas ferramentas, diversas análises, e o hospital também precisa estar preparado para ter essa gestão da mudança, de como mudar e de por que mudar. Isso gera uma sustentabilidade através da governança e do acompanhamento das ações. Também trabalhamos Kaizens, vocês vão ouvir falar muito em Kaizens, de solução de problemas, e são técnicas para a gente trabalhar a melhoria contínua ao longo dos nossos meses, dos nossos dias de implementação junto ao hospital. Aqui a gente fala que é a aplicação dos conceitos Lean voltado para o ambiente hospitalar, com foco na emergência. Então, nós vamos passar também ao longo do GAP através de momentos teóricos e aplicações práticas. Nos próximos slides, nós vamos falar um pouquinho sobre esses pontos. Aqui apenas uma linha do tempo, né, trazendo alguns marcos importantes no nosso projeto. Então, nós tivemos o fórum de abertura do ciclo 10 em 2025, também o início do DDC, o diagnóstico de demanda e capacidade. Ele é um momento muito importante dentro do nosso projeto, porque é no diagnóstico de demanda e capacidade que nós, implementadores, nós conseguimos enxergar e começar a desenvolver os potenciais líderes para o projeto. Então, ali no DDC é onde a gente começa a estruturar o GAP, o time GAP e os posteriores compradores da ideia, né, facilitadores do projeto, os motivadores e quem está junto com a gente ao longo de todo esse período. Então, também estamos aqui para falar do GAP, nós temos 4 módulos do GAP, e pós-GAP nós teremos o fórum de transição, que é entre a fase de implementação e a fase de monitoramento, e após a fase de monitoramento, nós teremos o fórum do encerramento. Falando um pouquinho sobre os módulos, nós já tivemos o módulo 1, ele foi ali em novembro de 2025, foi um dia presencial, com os gestores, com a alta gestão do hospital. Nós falamos diversos temas, né? Mostramos um pouquinho o cenário da urgência e emergência do Brasil, falamos sobre liderança Lean, sobre adaptabilidade e como ser um líder. Aqui também começamos a falar um pouquinho de gestão da mudança, de transformação cultural e também um pouco de responsabilização. Qual o papel do gestor? Qual o papel do gestor perante a sua instituição e qual o papel do gestor perante ao projeto Lean nas emergências, né? Então, nós já fizemos esse módulo, estamos no módulo 2, é um módulo virtual, um módulo webinar, está acontecendo hoje, das 14 às 16, é voltado para o público multiplicador, para o público assistencial, porém, nós sempre falamos que quando tem esses eventos virtuais, é legal chamar toda a comunidade do hospital para participar, para estar junto com os multiplicadores que vão ao GAP presencial do módulo 3, mas é muito importante as pessoas do hospital saberem sobre o Lean, saberem sobre o que é o GAP, o que é o projeto Lean nas emergências. Então, um pouquinho do que nós vamos passar hoje é a proposta do GAP desse ciclo 10, as responsabilidades do público multiplicador, condutas, boas práticas. Vamos falar um pouquinho também para vocês da comunidade Lean nas emergências e um pouco do que nós vamos trazer para o módulo 3, que é o nosso módulo seguinte. O módulo 3 ele é um módulo presencial, acontecerá na semana que vem, em 2 turmas, a turma 1 do dia 3 e 4 do 2.
a turma 2, 5 e 6 do 2. Ele é, como eu disse, ele é presencial, são 2 dias ali, de manhã e à tarde, com muitas atividades. Então, são 4 pessoas de cada hospital que vão com a gente, né? Do hospital de todos os hospitais do G6. Então, é bastante gente que vai estar lá com a gente nessa semana presencialmente. E aqui a gente traz alguns pontos que nós queremos levar para esse público. Nós queremos trazer teorias e conceitos, também falar um pouquinho sobre a cultura, também falar um pouquinho sobre engajamento, algumas ferramentas, algumas estratégias. Com isso, nós também vamos simular algumas situações, a simulação do ambiente de trabalho e algumas oficinas para que os próprios multiplicadores eles tenham o zelo com o seu local e saibam identificar os problemas. Também faremos programas de entrevistas, perguntas e respostas, interação com o público. Então, são 2 dias bem intensos que a gente vai levar para vocês bastante temas interessantes. Partindo desse módulo 3, nós temos o módulo 4, que é o último módulo GAP. Esse módulo 4 ele é um pouco mais para o meio da implementação do projeto, então a data ainda está em definição. Então, o formato a gente já tem essa certeza do mesmo formato que está sendo esse hoje. Também está em definição a questão do horário, por aí vai. E aqui nós falamos para que todos os envolvidos no projeto Lean, seja público gestor, seja público multiplicador, seja quem não está nem como gestor, nem como multiplicador, mas também que está atuando firmemente no nosso projeto. Então, nós convidamos para esses momentos virtuais uma boa presença da comunidade do hospital. Também alguns conteúdos, aqui a gente já vai conseguir trazer alguns resultados, as boas práticas que os hospitais implementam, alguns desafios para o que já aconteceu e possíveis desafios para o futuro, e orientações também para a continuidade do projeto, porque a gente quer muito que o projeto seja sustentável e continue ao longo de muitos anos dentro do hospital. Eu agradeço aqui, essa é a minha parte, eu vou até parar de compartilhar aqui, e eu passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, Rodolfo, pela sua contribuição. Então, dando sequência à programação, nós vamos agora convidar para a próxima apresentação a Nayara Rutz, especialista de processo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e a Bruna Andrade Cog, que é especialista de processo do Hospital Beneficência Portuguesa, que conduzirão as apresentações Responsabilidade dos multiplicadores e Conduta dos participantes. Então, a gente vai iniciar com a Nayara Rutz. Boa tarde, sejam bem-vindas. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu não estou conseguindo ativar meu vídeo aqui, se alguém conseguir aí para mim, eu agradeço. Aí. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar, então. Todos veem minha tela? Sim. Tá bom. Dando seguimento, então, ao que foi proposto nas atividades de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de responsabilização e qual o papel de vocês como multiplicadores dentro da instituição. A gente começa, então, com uma reflexão, tá? Eu peço primeiro, eu sei que o nosso tempo aqui é curto, não vai dar tempo da gente dialogar muito sobre esse tema, mas eu quero que vocês pensem o que vem à mente de vocês quando a palavra responsabilização e a palavra multiplicadores aparecem. Antes de trabalhar conceito, é importante a gente entender primeiro como a gente vê esses termos, né? Quando a gente fala de responsabilização, eu acho que a nossa principal preocupação aqui é separar o que é responsabilização daquilo que é culpabilização. A ideia de nós, como consultores e do projeto como um todo, não é encontrar culpados por aquilo ocorrer, por aquele gargalo existir dentro da instituição, e sim entender qual que é a nossa responsabilidade diante disso e a partir do que a gente levantar como plano de ação, como de propostas de melhoria para a instituição de vocês. Então, aqui a responsabilização, ela vem muito atrelada ao conceito de assumir compromisso claro com os papéis, com as decisões e com os resultados alcançados, tá? Não é culpabilização, é corresponsabilidade. E a gente traz alguns aspectos chaves aqui de lembrar que não é só cobrança, tem que envolver uma participação ativa e transparente dentro desse processo de mudança, porque ele é necessário. A gente vai falar muito de mudança de cultura, de jornada da mudança, então é importante que todo mundo entenda a sua participação ativa dentro desse processo, né?
Além de tudo, a gente tem que lembrar da questão do princípio social, não só envolvendo nós, como seres humanos, que somos sociais, e a gente tem o nosso contingente, tem o RH, tem as pessoas que a gente convive, tem a equipe multidisciplinar ou a equipe ali que nós trabalhamos em conjunto. Isso também é uma preocupação, que vocês tenham maior qualidade da assistência que vocês estão prestando, seja uma assistência direta ou indireta, mas também a questão da participação social, lembrando sempre que a gente tenta buscar aqui com o projeto, com execuções dos projetos do PROAD, principalmente aqui falando em hospital, a questão da melhoria da eficiência do serviço que a gente presta para o nosso usuário do Sistema Único de Saúde. Isso inclui também a ética da corresponsabilidade. A gente precisa lembrar que ninguém muda nada sozinho. É por isso que a gente dividiu os módulos em relação à responsabilização do gestor, e aí participaram, em suma, os diretores gerais e diretores clínicos das instituições, e a gente também vai falar sobre a responsabilização de vocês, como multiplicadores. Tá? É importante lembrar que ninguém muda nada sozinho. A gente precisa do social, a gente precisa do coletivo para que essas engrenagens girem e a gente consiga obter o resultado esperado com a conclusão do projeto. E aí a gente tem algumas barreiras que são muito comuns. Eu acho que não só para mim, como para todos os consultores e para quem já atuou em projetos, as barreiras do a gente não consegue, uma cultura de desculpa, a gente não consegue porque falta recurso. A gente tende a fazer esses exercícios de coloca uma situação, encontra os gargalos, e a maioria das respostas a priori vem muito da falta de recurso. Não, porque a gente não tem um RH necessário, a gente não tem uma estrutura, precisava de mais leitos, e a gente vem para mostrar para vocês que, mesmo com a falta de alguns recursos, e isso não depende necessariamente do projeto, não é uma atuação nossa, a gente precisa entender o que a gente consegue fazer dentro daquilo que a gente tem. Tem a questão também da resistência à mudança. Eu acho que o ser humano, habitualmente, já naturalmente tende a ser resistente à mudança. Eu brinco que o profissional da saúde consegue ser um pouquinho mais. Então, aquela questão da síndrome de Gabriela que a gente fala às vezes em relação aqui sempre foi assim, não, mas aqui sempre funcionou dessa forma. A ideia é quebrar essa barreira realmente, porque a gente precisa passar por um processo de mudança. Toda a metodologia Lean, ela vem com as pessoas no centro. Enquanto essa mudança, essa cultura não muda, a gente pode utilizar as ferramentas que forem, o propósito que for, o investimento que for, que isso não vai ter o resultado esperado. E outra barreira é a fragmentação da gestão. Os setores tendem a puxar para si. Eu falo como profissional da saúde, que já estive nesse papel, e lembrando muito dessa questão de olhar o meu setor como uma coisa isolada e não ele como uma peça-chave para que esse sistema, realmente esse processo todo, que é o cuidado do paciente no âmbito hospitalar, o meu setor é apenas uma das engrenagens e isso tem que estar muito azeitado para que realmente as mudanças tenham resultados, sejam melhorias, né? E quando a gente fala de multiplicadores, vocês são nossos multiplicadores, né? Aí essa determinação, as escolhas foram feitas em conjunto com a dupla de consultores e os diretores das instituições, as altas gestões, com o perfil estipulado para cada âmbito do que é necessário para o projeto. Aqui a gente traz a questão de que os multiplicadores, eles são promotores da mudança. Vocês serão promotores da mudança e da cultura Lean na instituição de vocês, fazendo conhecimento circular, porque a gente sabe, né, e a gente traz essa imagem aqui muito representativa da capilarização da informação. Muitas vezes, por questão de agenda, de horário, nem todo o contingente do hospital consegue estar conosco nas ações, sejam elas presenciais, os webinars, as visitas remotas de intervisitas. Então, a gente precisa que essas informações sejam capilarizadas e vocês serão responsáveis por isso. Então, vocês vão fazer esse conhecimento circular, vocês vão ajudar a construir, consolidar e sustentar as transformações que forem realizadas na instituição de vocês. Aqui é importante ressaltar que o papel de vocês não é só repassar a informação, é também atuar no apoio, no auxílio, na retirada de dúvidas, funcionar realmente como um elo entre a ponta, que nem sempre tem o acesso aos consultores direto, com os profissionais e com as condutas que estão sendo tomadas na instituição de vocês, tá? É importante que a gente tenha essa ideia de vocês serem a capilarização a partir do que é determinado no projeto. E lembrando disso, né, eu sei que muitos de vocês estão aqui representando um time, né, então a gente tem como
preconizado pelo projeto, definição do time GAP. Obviamente, se nós pudéssemos, nós faríamos com que todos os envolvidos no projeto estivessem aqui conosco nesses momentos de capacitação e de atuação mesmo do projeto, mas como nem sempre isso é possível, e até por uma questão financeira e de espaço físico, a gente determina o grupo GAP com 6 pessoas. Então, são vocês 4 aqui, os demais que estão aqui participando, multiplicadores, e os 2 gestores que participaram do módulo 1, como o Rodolfo trouxe aqui para a gente anteriormente, tá? Então, a ideia aqui do hospital, a gente tire do contingente todo, do RH todo, da instituição, esses 6 membros. Não significa que vocês são os únicos multiplicadores, vocês vão ser o elo para que isso se postergue, para que esse engajamento da equipe seja mantido. Mas todas as pessoas, todos os elos envolvidos na atuação do projeto, eles também atuam como multiplicadores. Então, é importante que a gente entenda, porque isso gera um ciclo de conhecimento, né? A gestão do conhecimento. A gente recebe a informação do hospital, a gente valida ali com o nosso time GAP, que é repassado para os demais profissionais, e isso retorna para o hospital, não só como plano de melhoria, os kaizens que a gente tanto fala, mas também volta como gestão de conhecimento, como informação, como os indicadores. Muitas vezes a gente atua em instituições onde não existe uma cultura de gestão por indicadores. Então, a chegada desses indicadores até a ponta também mostra uma maturidade de gestão, inclusive contempla uma das entregas do que a gente espera do projeto. Aqui a gente traz uma versão proposta, tá, pessoal? A gente sabe que existe uma heterogeneidade aí nos serviços de saúde, então nem todos os hospitais vão ter esses cargos necessariamente alocados no seu RH ali, na sua equipe, mas a gente traz aqui um exemplo mais para vocês entenderem o que se espera da entrega de vocês. Então, aqui nessa versão proposta, a gente tem aqui a função dentro do hospital e a atribuição dentro do projeto e a presença ou não nas atuações do projeto Lean. Né? Então, aqui a gente tem como imprescindível a presença de todos vocês. Quando a gente fala do líder geral, da liderança colaborativa, tudo isso a gente leva, aqui a gente distribui, né? Não vou tomar muito tempo descrevendo cada um deles, até porque a gente tem um tempo limitado aqui nessa capacitação, mas todo esse processo de liderança, uma liderança colaborativa que esteja envolta e à frente de todas as ações tomadas, né, pelo projeto, a gente entende que o resultado esperado disso é uma governança clara, onde todos entendam a atuação do projeto dentro da instituição, o que está acontecendo, por que principalmente está acontecendo. Eu acho que a gente vai tratar isso no módulo 3, mas é importante a gente saber o principal engajador aqui é as pessoas entenderem o propósito, o porquê aquilo está acontecendo. E vocês são elo fundamental nisso, tá? De levar o porquê que a gente está com o projeto Lean nas emergências na nossa instituição. Tá? Então, a governança ser clara, papéis claros, bem distribuídos, atribuições bem distribuídas, uma governança sobre isso. Então, eu atribuí a Nayara aquela função, eu tenho que supervisionar se a Nayara está cumprindo aquela função dentro do que é esperado e do que foi proposto. Uma decisão ágil a partir do planejamento, obviamente todas as ações vão ser planejadas, a gente utiliza ferramentas que estruturam essas mudanças, essas tomadas de decisões, então é importante que a gente tenha isso muito bem planejado, mas a decisão tem que ser ágil. A participação do gestor, o tomador de decisão nisso é imprescindível, porque a decisão precisa ser ágil, precisa ser tomada brevemente. Um fluxo assistencial eficiente, a gente consegue melhorar a eficiência do nosso fluxo assistencial, sendo o hospital de vocês dentro da colocação de superlotação ou não, e a otimização do giro de leitos. Aí a gente traz aqui como líder focal, e aí a gente tem líder focal médico, líder focal enfermeiro, isso pode estar representado por outros cargos, ou até não sendo diretamente do pronto-socorro. Aqui uma questão de foco em planos de ações e indicadores, em implementação do projeto e engajamento, né? Mas em suma, o que a gente espera? Execução consistente dos planos de ação. Os planos de ação eles vão ser muito bem levantados, muito bem planejados com o auxílio da consultoria que tiver com vocês, mas obviamente a execução desses planos de ações dentro do esperado, dentro daquilo que a gente planejou, com o controle adequado, vai tornar isso consistente e coerente com a realidade de vocês. A padronização dos processos assistenciais, quem já teve aí as ferramentas Lean aplicada pelos seus consultores, entende que a base dos processos e da casinha do Lean que a gente fala, tem a padronização do processo como um todo. No nosso caso, padronização da assistência. Então, a redução da variabilidade traz com que a gente tenha mais sucesso na gestão daquilo. Então, padronizar processos assistenciais, eles auxiliam muito
na gestão posterior desses processos. O maior engajamento da equipe, aí a gente retoma esse engajamento, isso é muito importante, manter a equipe engajada, e a melhoria contínua dos indicadores. Acho que todos já passaram aqui pela fase de diagnóstico de demanda e capacidade. Os nossos indicadores, né, eles têm meta de cumprimento pelo Ministério da Saúde. Então, a ideia é que a gente tenha a melhoria contínua desses indicadores e perceba, assim, numa análise de um período, analisar se isso realmente consiste numa melhoria, que é o que a gente pretende na instituição. Quando a gente pensa num ponto administrativo, pensa muito nessa questão também de tirar um pouco essa percepção de que o Lean é só para a equipe de assistência. Não, ele envolve também áreas administrativas e também de suporte, como, por exemplo, a gente tem a TI. Hoje em dia, a gente tem, muito comumente nos hospitais do SUS, sistemas de gestão de prontuário de paciente, por exemplo. Então, como TASI e MV. Então, o suporte de TI, ele pode auxiliar a gente na extração desses dados de forma fidedigna do sistema, evitando, assim, um retrabalho da equipe de uma coleta manual, quando tem um sistema bem implantado na instituição. E aí, com isso, a gente espera o quê? Uma integração eficiente entre as áreas assistenciais, administrativas e de tecnologia de informação, dados confiáveis para a tomada de decisão, lembrando que a nossa gestão é baseada em dados, mesmo que parta de uma percepção da equipe utilizando ferramentas, isso também se torna dado e a nossa tomada de decisão vai ser baseada em dados. Então, é importante que esses dados sejam confiáveis e que tenham uma robustez que realmente respalde ali a realidade do que acontece na instituição. A melhoria do fluxo dos pacientes e do giro de leito, né? Aqui lembrando que o giro de leito é inversamente proporcional ao tempo médio de permanência, então a gente pensando num tempo médio de permanência reduzido, a gente otimiza o nosso giro de leitos. A redução de gargalos e de tempos de espera. As esperas são os desperdícios mais encontrados em hospital, mas obviamente a gente encontra outros gargalos. Quem já passou aqui pelo DDC, pelo VSM, que é o mapa de fluxo de valor, entende que a gente percebe alguns gargalos que, às vezes, a olho nu a gente não percebe, com o uso da ferramenta é como se a gente colocasse um óculos e conseguisse perceber aquele gargalo, e aí possibilita a intervenção dentro dessa possibilidade de melhoria. E a maior previsibilidade e sustentabilidade dos processos. O Rodolfo trouxe aqui, e na fala também do Felipe e do Fernando, é importante a gente pensar na sustentabilidade das ações. Tem muitos hospitais aqui que já participaram do Lean em outro momento, já estão num segundo momento na atuação do Lean, e a gente também, como projeto, pensou na nossa melhoria contínua. Como a gente poderia trabalhar para garantir que isso fosse um resultado sustentável, para que aquilo que a gente encontre no projeto, que tem início, meio e fim, se sustente como uma coisa institucional, garantindo que não é porque a Nayara saiu do Hospital X que o Hospital X perdeu aquela legitimidade, aquela mudança, aquela melhoria que foi implementada. Tem que ser baseada em processos e não em pessoas, e é isso que a gente vai trabalhar com vocês. Aqui a gente traz também a Unir como um integrador, auxiliando no fluxo e na gestão de leitos, e os demais multiplicadores, que aí vem todos os profissionais envolvidos na coleta dos dados e na análise crítica desses dados, né? E o resultado esperado é que a gente tenha uma melhoria contínua do fluxo do paciente, lembrando sempre em melhoria contínua, tá, gente? Eu acho que esse é um preceito bastante relevante da gente sempre pensar. A melhoria, ela é contínua, não só para vocês, ela também é para a gente como projeto, então a gente também sempre busca essa melhoria contínua, aprender com o que a gente já encontrou e já pensar nas possibilidades e se planejar para que tenha uma coisa muito mais estruturada. Maior giro e disponibilidade de leitos, uma padronização da execução no pronto-socorro e nas demais áreas assistenciais. A gente brinca que o projeto vem como Lean nas emergências, mas a gente sabe que a atuação do projeto é ampla em todo o hospital, para a gente garantir que essa engrenagem toda, que é o sistema dentro da instituição de vocês, consiga dar vazão para o problema, né? Muitas vezes a gente encontra pronto-socorros superlotados, onde o problema não é a porta, não é a chegada de pacientes. A média de pacientes por dia é 40. Tem 50 pontos de cuidado. O hospital teria como atender porta se não houvesse uma demanda reprimida dos pacientes em boarding, aguardando internação nos leitos e nos pontos de cuidados do nosso pronto-socorro. A gente pretende ter dados mais confiáveis para a gestão, e aí a nossa gestão baseada em dados, e garantir novamente aqui o engajamento das equipes assistenciais. E aí a gente para pensar por que o Lean precisa de gestores e precisa de multiplicadores. Porque o sucesso do projeto se apoia em 3 pilares primordiais.
uma liderança que tenha uma direção estratégica, que saiba direcionar e realmente gerir não só as atividades dentro da instituição, como também a equipe visando a atuação no projeto Lean, uma equipe de multiplicadores com engajamento e que tenha capacidade de expandir o conhecimento adquirido para os demais, para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, e processos bem estabelecidos. Isso é muito importante. Se a gente deixa toda essa gestão baseada no processo, institucionalizada, a gente garante que essa ação vai ser sustentável. Então, isso é importante da gente garantir. Essa engrenagem bem azeitada, ela tende a garantir uma mudança sustentável e replicável. Então, a gente traz aqui, quando a gente não tem uma liderança ativa, a gente não tem multiplicadores engajados e cientes da sua atribuição, sem essa responsabilização, muitas vezes nós teremos resultados insustentáveis e uma frustração da equipe. E talvez uma nova participação no projeto Lean. Ao contrário, quando a gente tem uma liderança ativa, multiplicadores entendendo os seus papéis e assumindo as suas responsabilidades, a gente consegue garantir uma mudança sustentável e replicável. O importante de trazer o replicável aqui, a gente traz porque muitas das nossas instituições têm portas separadas de pronto-socorro. Quando as portas são separadas, a gente tende a acompanhar uma porta só. Não significa que é só para esse perfil de pacientes que essas mudanças devem ser instauradas. A gente pretende e espera que isso seja replicado nas demais áreas que, a priori, a momento, não foram necessariamente contempladas com a atuação imediata do projeto Lean. E quais são as entregas que a gente espera de vocês? É importante. Dentro das responsabilidades existem entregas que são imprescindíveis e são responsabilidades também de vocês, membros do time GAP e multiplicadores. Vocês, até o final do nosso período de monitoramento, que é em dezembro desse ano, têm que nos entregar 2 Kaizens. Eu não vou entrar muito no conceito de Kaizen, a gente vai trabalhar isso, mas são planos de ações, são conjuntos de planos de ações que tragam uma melhoria que foi levantada como necessária para a instituição de vocês. Vocês serão responsáveis pela entrega de 2 Kaizens, posteriormente em formato dia 3, a gente vai trabalhar isso também. Além de multiplicador do projeto, então vocês são multiplicadores do projeto dentro da instituição, vocês têm que disseminar a cultura Lean. Todos do hospital têm que saber que o projeto está em atuação ali. Então, a gente brinca que é muito gostoso quando você chega numa instituição onde o rapazinho da recepção, o segurança, sabe que o projeto está atuando. É comum que as áreas assistenciais, os coordenadores, os gestores saibam, mas a gente realmente gostaria que vocês capilarizassem isso ao máximo, que todos saibam da execução e do porquê e do propósito da atuação do projeto Lean na instituição de vocês. Para isso, é importante que vocês tenham uma frequência nas nossas capacitações. Então, foi determinada uma frequência mínima de 80% em webinar, visitas presenciais e intervisitas a partir da data de hoje. Então, a partir da data de hoje, vai ser contabilizada a presença de vocês, que é obrigatória, em no mínimo 80% das atividades relacionadas ao projeto. E a responsabilidade com os indicadores do projeto. Desculpa. Lembrando que a gente tem vários indicadores que vão ser monitorados, além dos indicadores de DDC, que a gente vai acompanhar mensalmente com vocês até a fase de monitoramento. Isso tem prazo, hoje a gente utiliza, cada hospital de excelência utiliza o seu meio para conseguir esses dados, mas mais para frente o Luiz vai trazer para a gente a apresentação da comunidade, então a inserção dos dados na comunidade também é responsabilidade dessa equipe. Então, desde o início, que é a comunidade voltar a funcionar, até a fase de monitoramento lá em dezembro de 2026, a gente precisa dos responsáveis e esses responsáveis vão ser um dos multiplicadores aqui na inserção desses dados na comunidade. E aí, trazendo também o conceito de responsabilização, a gente acha importante trazer para vocês a questão da responsabilização com a verba pública. Então, assim, realmente é um investimento muito grande que existe nesse projeto. Todas as vezes que a gente marca uma reunião, seja ela remota ou seja ela presencial, isso tem um investimento e isso é verba pública. É importante que a gente tenha responsabilidade. Nós, como consultores, como profissionais relacionados ao PROAD, que trabalhamos com o PROAD, a gente já assume isso como princípio. A gente tem a responsabilidade de saber que nós estamos usando verba pública, por isso é imprescindível que a gente faça o melhor, otimize o nosso tempo, compartilhe a agenda com antecedência para que seja possível a presença do máximo de pessoas, inclusive das secretarias que são convidadas também a participar. É importante que vocês entendam que isso é uma verba pública que está sendo usada com destino e com um objetivo que é promover
promover as melhorias dentro da instituição de vocês. Então, o que a gente espera do time GAP é que, além da responsabilidade institucional, da responsabilidade em multiplicar esse conhecimento, vocês também tragam e entendam a responsabilidade com a verba pública, não só durante a execução do projeto, como também nas atividades que a gente faz nesse meio do caminho, como, por exemplo, no GAP, o Gustavo vai trazer no final para vocês a teoria preparatória, vai trazer um pouco mais dessa ideia. Mas aqui a gente pretende, com isso, um compromisso ético em transformar o conhecimento em resultado, promovendo melhorias operacionais e assistenciais dentro do nosso Sistema Único de Saúde. Para isso, é importante que a gente garanta uma comunicação efetiva. Então, como a gente fala para vocês, é importante engajar a equipe, é importante manter a equipe engajada, alinhada, dentro dos processos, com papéis claros e atribuições claras definidas. Isso é importante. A gente precisa se comunicar a ponto de que a gente garanta e estimule o engajamento da participação da equipe do hospital, replicar a fim de que se façam uso delas, das ferramentas, das melhorias, de tudo aquilo que a gente propor para vocês, transformar o conhecimento adquirido em impacto concreto. Não adianta também a gente chegar aqui, trabalhar, falar um monte de aula, aplicar um monte de ferramenta, trabalhar, estruturar com vocês todos os conceitos, se na prática a gente não utilizar isso e não ver o impacto concreto dessas ações no nosso dia a dia. Melhorar a eficiência e segurança da qualidade dos serviços de saúde, isso é muito importante. Compartilhar experiências e boas práticas, eu acho que o Gustavo também traz isso. Aproveitem o GAP também, o momento do GAP 3, onde vocês vão estar em hospitais de todo canto do Brasil, troquem essa experiência, compartilhem boas práticas, entendam aquilo que é válido ou não é válido para a instituição de vocês também. Isso é um networking bastante importante. E definir prioridades e estratégias mais alinhadas com a realidade. O Lean, ele traz diversas ferramentas, não só a metodologia, como também o projeto Lean. Cabe a vocês, né, com o auxílio dos consultores de vocês, estruturarem a melhor forma, quais são as ferramentas que melhor se aplicam e quais são as prioridades para a gente aplicar agora na instituição, de acordo com aquele gargalo que foi identificado. E aqui eu reforço com vocês uma importância muito grande. A gente não pode querer mais o projeto do que vocês. Vocês precisam querer mais o projeto na instituição do que a gente. Então, isso é importante. A gente não é uma receita de bolo, ninguém vai chegar com uma receita de bolo pronta. A gente vai desenvolver isso junto. Vocês conhecendo a instituição como ninguém e a gente como interface conhecendo a metodologia e aplicando isso na realidade da instituição de vocês. Os pontos relevantes aqui, só para a gente manter a atenção, a gente sabe que a instabilidade desse grupo ela pode ser prejudicial para as ações do projeto, visto que vocês têm responsabilidades, têm entregas, né? Se algum membro desses saem após o GAP, a gente sabe que o profissional que ocupar aquela posição não vai ter participado do GAP, então é importante que essas informações sejam repassadas para garantir que todo mundo esteja na mesma página. Os integrantes deverão ter participação obrigatória e integral em todos os encontros do Lean solicitado, lembrando minimamente 80%, mas a gente espera que, como vocês assinaram o termo de compromisso lá conosco e querem a execução do projeto e acreditam também, que vocês participem 100%, estejam em todas as ações, pessoal. Isso é muito importante, é uma troca muito grande e a responsabilidade de vocês com isso também faz com que o sucesso do projeto seja alcançado. Vocês serão os principais replicadores da metodologia na instituição, entendam isso. É importante tirar momentos com a equipe de ponta de vocês para que essas informações sejam repassadas, para que todo mundo esteja na mesma página de em que etapa do projeto nós estamos. Vocês são responsáveis por garantir a divulgação e aderência do projeto pelas equipes, então, qual é a forma com que vocês vão vincular isso, as agendas que os consultores mandam com antecedência, qual é a programação, em garantir que a equipe esteja disponível quando a dupla de consultores for até a localidade. Então, isso é muito importante, pessoal. A gente já teve situações, por exemplo, onde a dupla de consultores viajou e quando chegou na sala de reunião tinham 2 pessoas, 3 pessoas. Então, é importante entender, e aí volto na questão da responsabilidade com a verba pública, os consultores estão usando verba pública para ir até a instituição, então valorizem isso, é uma consultoria muito válida, a gente tem resultados muito estruturados, então isso é bastante relevante, e vocês são responsáveis por fazer cumprir os prazos estipulados das ações, sejam elas o envio dos indicadores no prazo correto estipulado pelo Hospital de Excelência de vocês, seja no cumprimento das ações que forem propostas como plano de ação e métodos de controle. Eu acho que é isso, pessoal.
Tentei ser breve, falei um pouquinho demais, mas a ideia é isso, que vocês entendam que vocês têm papel fundamental e que sem a participação ativa de vocês e essa tomada realmente do bastão na sua mão, a gente não consegue executar, por melhor que a gente seja, por mais boa vontade que nós tenhamos de executar o projeto aí. Bom, obrigada, Nayara. Então, agora nós vamos ouvir a Bruna Andrade Cog, especialista de processos do Hospital Beneficência Portuguesa. Bruna? Boa tarde, estão me ouvindo bem? Sim. Obrigado, Nayara. Vou dar continuidade aqui à minha amiga. Desejo uma excelente tarde a todos e a todas. Eu inicio aqui minha apresentação, só vou compartilhar aqui. E aí vocês me falam se estão vendo minha tela. Vou voltar aqui. Só não está em modo apresentação, Bruno. Tá, eu vou colocar aqui certinho. Aí, obrigada. Estão conseguindo ver? Estamos sim. A Nay trouxe aqui para a gente sobre a responsabilização. Eu vou tentar trazer um pouco da parte mais prática, que é a conduta. Antes de começar, de iniciar, eu gostaria de agradecer ao meu amigo Francisco pela contribuição nessa apresentação também. Então, a ideia aqui é falar um pouquinho da conduta de vocês, como multiplicadores, como líderes. Já ouviram falar sobre a Ponte Inca, que fica no Peru? Acho que primeiro contextualizar o que é essa ponte, quem são os Incas. Os Incas, eles foram um povo muito inteligente. E por quê? Eles surgiram ali na região das Cordilheiras dos Andes, aqui mesmo na América do Sul, que hoje se encontra a Bolívia, o Peru, a Venezuela, o Equador, a Argentina, a Colômbia e o Chile. Dentre esse povo, várias línguas são faladas. Um povo muito inteligente. Um exemplo muito interessante dos Incas é Machu Picchu, no Peru. Eles que construíram aquela cidade, né, que é falada até hoje. Construíram obras resistentes até mesmo a terremotos. Pedras que se encaixam perfeitamente. A minha câmera acho que fechou um pouquinho, voltou aqui. Então, era um povo bem diferenciado. Dentre essas construções fascinantes, temos aí, então, a Ponte Inca, que é essa que vocês estão conseguindo visualizar. Essa ponte é uma ponte construída inteiramente de capim, como vocês podem observar aqui no canto inferior ao lado esquerdo. Nada de ferro, prego, pedras, é totalmente de capim trançado à mão. Essa ponte, pessoal, ela é construída todo ano há exatamente 500 anos. É a única do mundo nesse sentido. Ela suporta carga, suporta até 50 pessoas, ela suporta animais. E ela é construída por comunidades locais que se reúnem em um ritual coletivo e uma tradição que é passada de geração em geração há 500 anos. Bem interessante. Essa ponte, então, como se inicia o processo, né? A ponte antiga, ela é cortada e a nova ponte, ela é construída em exatamente 3 dias. Um exemplo perfeito de engenharia. A ponte, ela é reconhecida pela Unesco como um patrimônio aí cultural e imaterial da humanidade. Para os Incas, ela não era só uma ponte de passagem, ela simbolizava união, cooperação e equilíbrio. E por isso que ela se sustenta até hoje. E como isso é possível, né? Ainda uma ponte se sustentar até hoje, há 500 anos? Quais são as condutas, as ações praticadas que mantêm essa ponte viva? Vamos entender um pouquinho. Existem 4 direcionadores que sustentam essa ponte. Nós aqui, né, a gente consegue observar isso. A própria clareza dos objetivos, então
então todo mundo sabe o que fazer e como fazer. A colaboração, ou seja, ninguém é herói, é um trabalho totalmente focado ali em equipe, voltado à equipe. O processo e o método dos capins ali sendo trançados, eles são respeitados. E como eu falei, o conhecimento ele é transferido de geração em geração. Muito interessante essa ponte. Mas essa aula não é sobre a ponte em si. Nós estamos aqui conectados hoje com o objetivo de entendermos sobre a conduta de vocês, líderes, colaboradores, frente ao projeto Lean nas emergências. E se vocês estão aqui hoje, nós consultores, a instituição de vocês também enxergam vocês assim, verdadeiros líderes. Por isso aqui, para a gente já começar com uma interação, uma quebra de gelo, eu vou propor uma dinâmica. Eu vou, então, aqui compartilhar com vocês um QR Code. E aí eu gostaria que vocês acessassem, vou fazendo aqui. E aí, pessoal, tentem acessar, eu vou tentando aqui controlar o acesso de vocês. Estão vendo minha tela do QR Code? Não, Bru, voltou para você, parou de compartilhar. Espera aí, então. Não voltou ainda, né? Não, Tentei Bru. compartilhar, não foi. Peraí, deixa eu voltar aqui, então. Agora vai. Vou mudar aqui a tela. Estão conseguindo enxergar agora? Vou colocar em modo apresentação aqui o QR Code. Estão conseguindo enxergar? Não, está na tela do seu PowerPoint, mas não está em apresentação. Está mostrando só Eita, seu PowerPoint mesmo. peraí, deixa eu tentar. Agora foi? Foi? Ainda não, Bru. Compartilhando a tela do PowerPoint, você tem que compartilhar a tela do computador. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que é a segunda opção de compartilhamento. Sim. Peraí. Foi agora ou não? Por enquanto, Foi? ainda não. Por enquanto não, Bru. Não tá indo. Peraí, deixa eu tentar de outra maneira aqui. Agora estão vendo a apresentação ainda, né? Sim. Então, Sim. peraí. Agora vai. Foi? Não. Não foi. Não. Não tô. É porque Bru, quando não embaixo foi. da onde você clica para compartilhar, tem tipo um livrinho aberto. Tenta clicar nele ao invés de clicar no da apresentação. Tá, peraí, deixa eu parar aqui então. Então, eu tava indo pela janela, mas eu fui pela tela agora e mesmo assim não foi. Peraí que eu vou tentar de novo. Agora foi. Foi? Ah, joia. Então, eu gostaria que vocês acessassem. Desculpa aí por esse ocorrido. Gostaria que vocês acessassem, que eu vou controlando aqui os acessos, para que a gente pudesse fazer uma dinâmica. Bruna, o QR Code está com uma caixinha na frente do Zoom, Peraí, se deixa puder eu. minimizar Sim, sim. ou mover. Aí, Aê, perfeito. Agora sim. pronto. Conseguindo ver aqui que já 8 pessoas acessaram. Acessem e a gente vai responder uma pergunta juntos. Dá um minutinho para que vocês possam acessar. Estão conseguindo? Tá dando para visualizar, Camila?
Tá dando para visualizar, sim, Bru. A gente só não tá Já, vendo o resultado ainda, né? A gente só se vê não, depois. é só o QR Code Ah, ainda. tá bom. Então já temos, acabei de ver aqui, 169 acessos, 189 acessos, desculpa. Não há prejuízo, pessoal, para quem não conseguir acessar, tá? É só uma interação mesmo para que a gente possa fazer uma quebra de gelo aí. Então a gente vai responder aqui uma pergunta. Tá aparecendo a pergunta para quem acessou? Não sei se o pessoal conseguiu acessar, tá aparecendo a pergunta? Não, a pergunta não tá aparecendo. Aqui na nossa tela, Mas não. para quem acessou, tá conseguindo? Não, também não. Não. Espera aí. Deixa eu ir para outra tela aqui. Aí a gente vai conseguir visualizar a pergunta. Aqui, ó. Agora vocês vão conseguir ver. Eu já vou tirar essa outra tela da frente. Estão conseguindo ver a pergunta agora? Peraí, ainda não. Para mim já está aparecendo. Tem 593 pessoas que conseguiram acessar e a pergunta já está na tela. Vocês conseguem visualizar? Bru, para mim não tá aparecendo a pergunta, tá? Ainda tá aguardando que tá falando que tá aguardando a apresentação. Bruna, você precisa colocar no modo apresentação dentro do aplicativo do Mentimeter, Eu coloquei. Calma aí que eu vou colocar de novo. desde o início. Aí você vai passando. Quando você passar, a pergunta vai aparecer aqui. Eu vou tentar de novo, o branquinho, se você conseguir Volta para o primeiro visualizar. slide, Bru. Antes de apresentar, volta para o primeiro slide. Ó, o primeiro, tá aparecendo? Primeiro. Tá aparecendo. Agora o segundo. Apareceu? Apareceu? Vamos só ver aqui se entra a Tá. pergunta no QR Code. Acho que não. Lendo o QR Tem Code que do entrar. site do Mentimeter entrou, mas está dizendo que está aguardando o início da apresentação. Tá, vamos então pensar em outra maneira aqui. Em uma escala, a gente vai conversando e vai tentando traduzir essa dinâmica aqui que não foi possível. Em uma escala de 1 a 5, qual é o principal desafio hoje em relação ao projeto Lean nas emergências, na opinião de vocês? Seria foco no resultado, então tem aí a opção de discordar totalmente ou concordar fortemente. Seria aí o maior desafio, o trabalho em equipe, a disciplina de execução ou a gestão do conhecimento? Qual que seria o maior desafio? Acho que vocês podem ir colocando no chat aí, de repente o maior desafio é o 1, o 2, o 3, o 4, que vocês forem entendendo que é o maior desafio. Assim a gente consegue entender e discutir algumas estratégias. Eu vou voltar então para a apresentação aqui. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Tentar aqui. Aí, pronto. Então, o pessoal está respondendo aí no chat que eu não consigo mais visualizar. Muitos itens 2 e 3 aqui. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. O item 3 também. Tá, não, tá jóia. Então já deu para entender. Apareceu o 4. Já deu para entender então um pouquinho do cenário. Então agora vamos juntos aqui entender as melhores estratégias para que a gente possa contribuir melhor com vocês frente a essas oportunidades enxergadas. Então, pessoal, aqui a gente traz três apoios, que a gente pode chamar de 3 apoios fundamentais. São os papéis, os ritos e os artefatos. A seguir, a gente vai trazer de forma mais elucidativa cada um. Começando aí, então, pelos papéis. Quando olhamos lá para a historinha da ponte, a ponte Inca,
fica claro que ela não se sustenta pelo material, mas pelos papéis bem definidos de quem está construindo. E é exatamente isso que esse slide representa, os papéis. Na ponte, o conhecimento da construção não fica em uma pessoa só, como a gente falou, é passado de geração em geração. Assim como no projeto, vocês, líderes multiplicadores, precisam garantir que o método não se perca, que ele vire um padrão replicável e não dependa de heróis, que a gente fala, né? Senão a gente vai fadigar aí muito de vocês, líderes e multiplicadores. A ponte dura séculos. Por quê? Porque o método é preservado. O outro ponto aí que a gente pode trazer de análise, na ponte, cada etapa depende da outra. Né? Então, se o meu colega não iniciou correto, a minha etapa também não vai sair corretamente. Então, se alguém não entrega a sua parte, o fluxo ele para. No projeto também não é diferente. Deixa eu fechar aqui. No projeto não é diferente. Isso. Os multiplicadores, ou seja, vocês precisam conectar os setores, precisam remover os gargalos e fazer com que o paciente flua sem atritos. O paciente, seja os processos do paciente ou até mesmo também do colaborador. Ou seja, a ponte ela só funciona quando o fluxo é contínuo, assim como no nosso projeto. Inclusive, o fluxo contínuo, como vocês já podem ter observado, é um dos princípios do projeto. Trazendo uma outra analogia entre a ponte e o projeto. Na ponte, a construção ela é totalmente coletiva, todos participam, todos sabem quem são os responsáveis. No projeto também não é diferente. Vocês devem engajar as pessoas, criarem rituais, desenvolverem essas pessoas, porque só com vocês, líderes, o projeto também não vai caminhar, para que o método, como o da ponte, ele sobreviva. Sobreviva aí, a gente está falando muito de sustentabilidade. Todos os meus colegas falaram de sustentabilidade, então a gente precisa sustentar essa ponte, porque ninguém constrói uma ponte sozinho, né? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que ter em mente. Ninguém vai conseguir sozinho. Na ponte, eles sabem exatamente o que precisa ser feito. Então, existe ali uma experiência, um aprendizado contínuo. Eles sabem quando essa ponte tem que ser refeita, por exemplo. No projeto, como que a gente consegue identificar as ações, como a gente consegue tomar as ações mais assertivas? Através dos indicadores, né? A gente vem aí falando muito dos indicadores, fizemos o DDC, vocês já têm as metas pactuadas ali com o Ministério da Saúde, portanto, a gente tem que se atentar a isso, para que as nossas ações sejam mais assertivas, e a gente traz muitas ferramentas relacionadas a isso. E assim como na ponte, esse projeto ele não se sustenta por uma ferramenta ou por uma pessoa. Ele se sustenta quando o líder ele veste de fato esses 4 papéis que a gente discutiu aqui juntos, que é o método, o fluxo, as pessoas e o aprendizado contínuo. Trazendo aqui um outro ponto importantíssimo, e aí pensando muito na execução do projeto, a gente traz, então, muito os ritos. Os ritos, a gente traz até uma dica de leitura, que é esse livro chamado A Execução. O que a gente traz, né, de boa prática aí na parte da execução? Então, vocês, líderes multiplicadores, comecem dando o exemplo, ou seja, assumindo compromissos em público, né? Fazendo suas entregas com muita qualidade. Vocês são os exemplos hoje dentro da instituição. A gente sempre fala nas visitas, né? Quando a gente não está, vocês são os exemplos. E até quando a gente está, vocês também são os exemplos conosco. Ouça quem faz parte do processo, quem está lá na ponta,
quem está lá no Gemba, que a gente fala que é onde as coisas acontecem. Então, ouçam essas pessoas, elas sabem trazer de fato a solução para muitos problemas, muitas oportunidades. Falamos agora de dados, então os dados eles devem ser tratados com muita seriedade. Já falamos do diagnóstico, vocês já têm as metas ali, então, portanto, se comprometam com os dados para que tomam mais ações assertivas ali dentro da execução do projeto. E, por último, o que funcionou, a gente precisa que vire padrão, né? E vai passando de geração em geração. E o que não funcionou, nós precisamos ajustar. Então, celebrem as pequenas conquistas, não se esqueçam disso, desde as pequenas até as grandes conquistas. E valorizem as pessoas que fizeram parte do processo. E, por último, os artefatos, que são ferramentas que a gente consegue ali monitorar o nosso projeto, né? Então, a gente traz ali os Kanbans. Então, como que estão os nossos projetos? São ferramentas de apoio para que a gente possa acompanhar os resultados, gestão à vista, que são os painéis, e, por fim, documentarmos. A gente precisa começar a documentar, principalmente, a gente fala naqueles hospitais escolas, né? A gente tem muitos residentes, então precisa começar a documentar esses processos, eles precisam passar por uma integração para que a gente possa explicar a governança daquela instituição, o que pode, o que não pode. E, por último, aqui, para finalizarmos, compromisso bom é compromisso público. Então, a gente traz aqui uma outra dinâmica, só que essa pelo chat, para não dar nenhum erro. Então, eu queria que vocês compartilhassem aí no chat o que vocês vão fazer aí durante essa semana de diferente. Vocês vão até o Gemba, onde as coisas acontecem. Vocês vão levantar ali as oportunidades e melhorias frente ao time, como já discutimos aqui juntos. Vão gerar uma cadência de responsabilidades, vão formar as melhorias mapeadas e monitorar o andamento, ou vão divulgar os objetivos do projeto para todo o hospital? Compartilha aí com a gente aí pelo chat, que a gente quer saber. O que vocês vão fazer de diferente essa semana? E que isso seja colocado aqui, e esse compromisso em público, para que vocês possam assumir essa responsabilidade e fazer uma entrega de excelência. Se a Camila conseguir ler aí para a gente um pouquinho do chat, o que o pessoal está colocando. O pessoal está colocando aqui bastante coisa. Divulgar projeto, divulgar os objetivos, apresentar o CIPOC. Deixa eu ver. Ir ao Gemba. Ao Gemba, que mais? Validar o VSM, né? Perdão. VSM. Levantar melhorias, melhorar o desempenho da equipe. É isso aí. Então, a gente está assumindo aqui os compromissos em público. Então, um cobre aí o outro em cada instituição que agora que está assistindo. Aí nós, como consultores de vocês, cobraremos vocês quando estivermos aí também. Foi muito bom esse momento aqui com vocês. Não sei se peço perdão aí pela dinâmica não ter dado tão certo, né? Mas a gente conseguiu interagir aí da mesma maneira. Agradeço a atenção de vocês. E espero que a gente possa se encontrar aí no módulo 3 presencial do GAP. Até mais, pessoal. Muito obrigada, Bruna. Agradecemos também a Nayara, que falou antes. Obrigada pela participação de todos também no chat. E a gente colocou a informação no chat, não sei se todo mundo pôde ver, mas ao final do módulo do dia de hoje, nós vamos deixar um QR Code com a lista de presença. Então, não é necessário que vocês enviem o nome pelo chat. Então, dando sequência, nós vamos agora ouvir o Gustavo Martinago, ele que é especialista de processos do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ele vai conduzir uma apresentação sobre a teoria preparatória para a GAP. Gustavo, seja bem-vindo.
Tá sem som? Deixa eu ver. Foi? Agora sim. Oi? Então tá bom. Boa tarde a todos, a todas. Eu vou falar um pouco sobre a teoria preparatória para o GAP do módulo 3, tá? É um tema muito importante, muito relevante, para realizar algumas orientações, alguns acordos em relação à visita presencial da próxima semana, que é para o evento que vai ser realizado em Brasília, tá bom? Tá passando a tela? Deixa eu ver. Tá. Bom, antes de começar a falar sobre as responsabilidades que a Nayara já falou, condutas que a Bruna já falou, é importante a gente recapitular um pouco sobre a metodologia do projeto. Então, o projeto Lean nas Emergências, ele é baseado no método DMAIC, que ele é dividido em 5 etapas. A primeira etapa de definir é definir o escopo do projeto, quais são os critérios de admissão e exclusão dos hospitais, a seleção dos hospitais participantes, que são vocês que foram selecionados, e o plano de capacitação. Em seguida, é a fase de mensurar, onde foi realizado o diagnóstico de demanda e capacidade, que o Rodolfo falou um pouco lá no início da apresentação, que ele é realizado o DDC inicial, né? Que ele identifica superlotação, identifica melhoria operacional. É muito importante a gente entender onde estão os problemas para a gente conseguir atuar a partir da análise dos dados. Na fase de mensurar, é a fase onde a gente vai ver os dados e transformar em conhecimento, que é onde iremos ter a capacitação das equipes, estratégias de implementação, realizar um cronograma, quando vai ser realizados, a estratégia de implementação é o que vamos realizar, quais são as ações, né? E o guia de ferramentas, que serão as ferramentas que serão ministradas ao longo da fase de implementação, que são muitas dentro do projeto Lean, por exemplo, 5S, plano de capacidade plena, estratégia de fluxo, giro de leitos, e vocês vão ter o conhecimento de todas as ferramentas, mas nem sempre ela será aplicável em todas as instituições. Isso vai depender do perfil de cada instituição. E a fase de implementar, que é a execução das ações. Então, tudo que foi planejado na fase de analisar, nós vamos executar as ações. E a implementação dos kaizens, que os kaizens eles serão implementados, são as ações que serão um conjunto de ações, né, que serão realizadas. Na última etapa é a fase de controlar, que a gente quer garantir a sustentabilidade do projeto. Então, é o monitoramento das ações e o acompanhamento dos indicadores, que é muito importante a gente continuar analisando os indicadores. E como que vamos melhorar e como que saberemos que melhoramos, né? Então, vamos melhorar a partir das capacitações, da implementação das ferramentas e como que saberemos que melhorou, né? Melhorou o projeto, com o projeto. Na fase de diagnóstico inicial, a gente foi realizado entre a visita 0 e 1, e depois da fase de implementação, que vai ser na visita 8, será realizado o DDC final, que a gente vai comparar os resultados para ver se melhorou, os resultados da implementação do Lean. E a partir da etapa de implementação entre analisar e implementar, que é agora pós-GAP, ele já começa a fazer essa atuação da fase de implementação das ações após o evento da próxima semana. Então, é muito importante a gente entender o método do Lean, a metodologia DMAIC, porque é a partir desse momento que a gente começa a implementar as ações. Agora, falando dos acordos, né, entrando na parte dos acordos, é uma parte muito importante, porque o tempo que a gente presencial, que a gente vai estar, tanto presencial nas visitas online, visita presencial com os consultores e a visita do curso do GAP, ele é um tempo que é caro. Então, a gente precisa aproveitar ao máximo o evento. E como que a gente vai aproveitar ao máximo o evento? Aí tem alguns pontos relevantes que a gente precisa levar junto com a gente, tanto para a próxima semana, quanto para todas as visitas com os consultores, que é a escuta ativa e empática, que é ouvir e compreender. Então, a gente precisa ouvir as dores dos outros, a gente se comunicar, ter interação, porque ouvir é melhorar. Então, só ouvindo que a gente consegue buscar a melhoria. A presença plena, né, o foco. Essa é muito importante, a presença plena na atenção de todos, focar no evento. Por quê? A gente fala, né, aqui e agora. A gente sabe, distração digital.
A gente entende que vocês são multiplicadores, muitos são líderes e precisa da comunicação via celular, via aplicativo, por conta de demandas, mas a gente gostaria muito que vocês focassem no evento, esquecessem um pouco essa conexão digital, de e-mail, mensagem de texto, para a gente aproveitar a conexão humana, aproveitar o momento dos 2 dias. São 2 dias presenciais do evento, e quando tem as visitas presenciais na fase de implementação, são 2 dias, os consultores estarão com vocês presencialmente. Então, aproveitar esse momento. A segurança psicológica. É um ambiente seguro para divergir e propor ações, né? Propor o impossível, que a gente fala, propor ideias. Então, é importante que a equipe esteja segura, pode falar, é um ambiente seguro, porque sem medo de julgamento, para a gente ter essa conexão, perguntar durante as palestras, tirar as dúvidas, não ir embora com dúvidas durante o evento. Rigor na pontualidade. Isso é muito importante porque a gente precisa respeitar os horários. A gente montou um cronograma, todo cronometrado. Então, no cronograma, a gente tem cada palestra, tem a dinâmica que a gente precisa respeitar os horários. Então, a gente ter respeito com os horários, com o tempo de todos. Porque muitas vezes, pela logística, alguns vão embora, depende do horário, na hora de ir embora, e é para não perder nenhum momento do evento. Então, vamos respeitar para a gente cumprir o nosso cronograma. Falar do mindset do líder, né? É muito importante o mindset do líder, porque a gente precisa saber que a mudança é fundamental, né? Mudar é fundamental. Então, a gente precisa mudar a mentalidade. E antes de mudar a mentalidade, a gente precisa mudar a forma de enxergar os processos, as pessoas e o sistema. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que entender alguns pontos, que isso é muito importante para todos os multiplicadores que vão no evento. Por exemplo, esvaziar a xícara. É um exemplo que a gente tem que a Nayara falou na fala dela, que aqui já faz há 10 anos eu faço a mesma coisa, agora eu vou mudar. Isso sempre foi assim. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estar aberto a novas oportunidades, a novas ideias e a mudança. O que você fez antes pode ter dado certo, mas agora não está dando mais certo. A gente precisa estar aberto às mudanças. A visão sistêmica é olhar para a jornada do paciente e não apenas para o setor. Então, a gente fala, né, o projeto é Lean nas emergências, mas o projeto abrange toda a instituição. Então, a gente precisa estar focado que o sistema, ele é um hospital como um todo. A gente precisa estar focado em todos os setores, que o nosso gargalo pode não ser o pronto-socorro, e sim uma unidade de internação, uma UTI. Então, a gente tem que estar focado em todos os setores e ter uma visão sistêmica. A cultura justa. Cultura justa é foco no processo e não na culpa. A gente tem que afastar a cultura de punição, e sim educação permanente, capacitação das equipes. E os dados acima de opiniões. Então, a gente precisa estar sempre analisar os problemas a partir de fatos e indicadores. A horizontalidade. A horizontalidade é a melhor ideia, vence independente do cargo. O que isso quer dizer? Que a gente tem que valorizar todas as ideias da nossa equipe, da equipe assistencial, a equipe que está na ponta realizando as ações. Porque quando a gente for propor a ação da metodologia que eu acabei de mostrar, do DMAIC, é a equipe da ponta que vai realizar a grande parte das ações. Então, a gente precisa que eles estejam inteirados com o projeto e que a gente valorize os líderes, cada ideia que a equipe propõe. E aí, sem a mudança, o curso, o evento, ele vai ser mais um evento teórico. Então, a gente precisa pôr na cabeça que a gente precisa ir com a cabeça aberta para a gente aprender, para a gente trocar experiências e absorver o máximo de conhecimento possível. Eu solicito agora que vocês leiam o QR Code da cartilha, que é uma cartilha de conduta e de orientação para o GAP do módulo 3. Eu vou falar aqui, eu vou ler um pouquinho do que fala nessa cartilha, porque pode ser que muitos estão assistindo pelo celular, não conseguem acessar o QR Code no momento. Mas depois a gente vai disponibilizar a cartilha para todos, para que todos tenham acesso e leiam o que está descrito nela, tá?
Então, possui algumas orientações, tá, em relação ao compromisso da equipe, porque a equipe já aceitou participar do evento em Brasília, do GAP, ser o multiplicador, e já aceitou o convite. Então, já começa aqui a nossa conduta, o nosso compromisso com a participação, né? E lembrando que tudo isso já foi comentado, mas é um investimento público, então a gente precisa, um recurso público, então a gente precisa do apoio e a colaboração de todos. O que fala nessa cartilha, o que está descrito, né? Pilares de comportamento, então tem a presença plena, então a gente precisa que vocês estejam presentes em todos os momentos, nas plenárias, nas dinâmicas, pontualidade, estejam abertos às dinâmicas, a discutir, a perguntar, a tirar suas dúvidas e atividades que serão propostas durante o evento. Em relação à hospedagem, a hospedagem é exclusiva e destinada apenas ao participante, tá bom? A responsabilidade com o patrimônio. Despesas extras, por exemplo, no frigobar, serviço de quarto, ou algum dano de responsabilidade do participante, tá bom? O cronograma e frequência. A imersão e presença em todas as sessões é obrigatória, então não é permitido ausências para turismo ou agenda particular durante o evento, e pontualidade no evento. Então, a gente espera que seja uma conduta ética de todos, respeito mútuo para que realizem um evento tranquilo e bem aproveitoso. Então, assim que vocês realizarem o check-in no evento, vocês já estarão de acordo com todas essas condutas da cartilha. Eu espero que todos tenham um excelente evento na próxima semana. A equipe está disponível para sanar as dúvidas em relação ao evento. E muito obrigado, pessoal. Gustavo, muito obrigada pela sua contribuição. Antes da gente passar para a próxima apresentação, a gente viu a pergunta no chat sobre se as aulas ficarão gravadas, para quem não pôde assistir. As aulas estão gravadas, em breve vocês serão informados que formato ela será disponibilizada para vocês. Mas lembrando mais uma vez que ao final da aula nós teremos o QR Code de lista de presença da atividade de hoje. Então, dando sequência, nós vamos agora convidar o Luiz Augusto de Oliveira Rodrigues, especialista de projetos do Hospital Sírio-Libanês, que vai falar sobre a comunidade Lean nas emergências. Luiz Augusto, boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Um prazer passar essa tarde aqui nesse módulo 2 do GAP. A gente resolveu pegar esse momento, né, que está todo mundo aqui, tem mais de 753 pessoas aqui, e falar um pouco da comunidade, que é um item que a gente vai usar aí ao longo desse módulo todo, né, desse ciclo todo, e trazer um pouco para vocês uma parte mais prática, aqui caminhando para o fim da nossa apresentação, trazer um pouco dessa parte prática, porque eu acho que muitos de vocês vão ser os responsáveis por utilizar a comunidade, e muitos já viram, né, estou vendo o pessoal falar muito de VSM, CIPOC, alguns hospitais já passaram com a gente, e alguns ainda não. Então, a gente vai trazer um pouco dessa apresentação, falando desses dois momentos, para quem já viu e para quem nunca viu a comunidade, explicar um pouquinho dela e fazer um pouco dessa parte prática. Deixa eu só tirar isso aqui da frente. Pronto, pessoal. Então, muito do que a gente falou hoje aqui à tarde, né? Falamos sobre redução de superlotação, falamos sobre nossos propósitos, e vocês vejam que a gente não falou tanto de ferramentas assim do projeto Linha, porque a gente tem esse propósito de reduzir superlotação e também a gente tem esse grande propósito de compartilhar experiências, né? A gente quer que vocês compartilhem com os hospitais e que tudo que a gente passar aí com vocês, todas as ferramentas, quando a gente sair do projeto, que vocês permaneçam e continuem aplicando as ferramentas. Então, isso também é um grande propósito nosso, né? A gente tem esse propósito de redução de superlotação para tornar uma vida mais digna para os nossos pacientes, mas também aí trazer um pouco de compartilhamento de experiência, muito do que a gente falou hoje à tarde. E assim, né, foi como surgiu a comunidade e hoje ela está se renovando e retornando fortalecida, né? Trago essa cara da comunidade aqui para quem nunca viu. O que é a comunidade, né, pessoal? O que a gente está chamando de comunidade aqui? Basicamente é um canal público nosso, né, de conhecimento. Lá no começo, quando a gente pensou na comunidade, foi porque os hospitais não tinham muito controle de indicadores, não tinha muito como compartilhar as informações entre eles, e a gente criou, então, esse canal para que tudo isso seja feito, né, e seja o canal oficial do projeto.
Então, hoje ali a gente conta mais com 420 organizações já na comunidade, então é realmente um montante de hospitais que foram se engajando ao longo do projeto, né? A gente está chegando no ciclo 10 agora. Hoje a gente já tem uma massa bastante grande de dados e conhecimento do projeto. É o local, então, de capacitação também, né? Onde a gente tem ali, não é só um local que a gente coloca para lançamento de indicadores. Muitos de vocês conhecem a comunidade como um local para lançar um indicador, né? Colocar o nosso indicador mensal. Mas também eu vou mostrar para vocês que ele também foi criado com o propósito de ter uma capacitação, execução de projetos de baixa complexidade, treinamento para vocês, alguns cursos disponíveis. A gente vai falar um pouco disso mais tarde. E ali o 4, né? Número 4 é a área oficial, então, de coleta hoje. A gente passou por um momento que a comunidade ficou um pouco fora de uso, né? Porque a gente colocou agora nesse ciclo 9 e 10 novos indicadores, então a gente teve que passar por todo esse momento de colocar novos indicadores, melhoramos um pouco da experiência do usuário também ali. Então isso fez com que a gente ficasse um período fora, mas agora, como eu trouxe para vocês, a gente está voltando com esse canal oficial e muito mais fortalecido com os novos indicadores e toda essa reforma feita nela. Número 5, né? Como eu falei, a gente quer deixar um legado para a instituição quando a gente sai. Então a gente começa a ter o controle dos indicadores, controle de indicadores mensais, e quando a gente sai, muitos hospitais continuam lançando, né? Essa comunidade, quando a gente sai do projeto com vocês, a gente não tira o acesso, né? Pelo contrário, a gente incentiva com que vocês continuem lançando os indicadores para que tenha essa cultura Lean disseminada, né? Como o nosso número 6 aqui, que é um dos nossos propósitos também. Não é só um lançamento de indicador, e sim de disseminar toda essa cultura para o plantão de manhã, de tarde, de noite, todo mundo sabendo da comunidade. Quanto mais pessoas forem inscritas, a gente acha mais interessante para o hospital, para que todo esse conhecimento seja difundido, não só com esse TILIGAP que a gente está falando aqui, né, mas para todo o hospital que tenha acesso a todas essas funcionalidades que a gente vem comentando. Então, eu trouxe um slide aqui de como se beneficiar com a comunidade, né? Então, Luiz, eu não lanço indicador, eu não cuido das pessoas aqui, como que eu posso usar a comunidade, né? Eu não estou nem participando hoje do projeto Lean, então a gente vai passar um pouco aqui sobre como fazer a utilização da comunidade para ter mais benefícios. Então, se vocês entrarem aqui, né? Essa aqui é uma tela modelo que eu trouxe para gente. No canto esquerdo aqui, quando a gente faz o cadastro, tem a parte de biblioteca virtual. Aqui vocês vão encontrar bastante artigos. Aqui tem coronavírus, fluxo de paciente, Lean Healthcare, superlotação. Então, tem 48 artigos aqui, 18 de fluxo de paciente. Então, muito da nossa referência hoje do projeto foi colocada aqui. A gente está com esse trabalho de colocar mais artigos aqui, né? Reviver mesmo essa comunidade, colocar bastante informação lá dentro. Mas hoje, para quem quiser procurar, tem artigos em português, tem artigos em inglês, diversas fontes para a gente procurar e buscar mais se aprofundar nesses assuntos, né? Seja de fluxo, seja de Lean Healthcare, superlotação e um pouco do coronavírus, que quando a gente passou, né, por essa fase do coronavírus, colocamos bastante tema ali dentro. Junto com a biblioteca virtual, a gente tem também o fórum, que é onde os participantes conseguem fazer ali comentários, né? Então, o meu hospital trabalha dessa maneira, estou com uma dúvida no meu hospital sobre esse assunto, sobre o NIR, sobre o NSP, qualquer assunto que vocês tiverem, sobre superlotação, como é que o hospital está fazendo, né? Os outros hospitais que estão passando pela comunidade. Então, ali a gente pode abrir esse momento para que a gente faça a pergunta e tenha a interação entre os participantes, né? Então, outra maneira da gente se beneficiar também, para quem não está ali diretamente ligado com os indicadores, mas às vezes pode querer saber algum tema, e aí a gente tem essa possibilidade dentro dos fóruns. E aqui é um resuminho, né, dessa parte que eu falei para vocês. Basicamente, a gente pode acompanhar a evolução da instituição, que é um pouco dos indicadores que a gente está falando, né, agora. Posso ter acesso a conteúdo sobre o Lean Healthcare, posso ter acesso sobre superlotação, fluxo de pacientes, ter acesso a outras instituições participantes do projeto. Então, como eu falei, a parte do fórum, posso ter dúvidas ali que eu consiga conversar com outras pessoas. E eu posso também acompanhar lives, webinars, workshops. Então, quando a abertura do ciclo 10, a gente colocou lá o vídeo, então você clica lá, já abre um link direto no YouTube. Então, todos esses materiais de vídeos também a gente coloca lá na comunidade para que vocês tenham acesso, né? Então, fica também um local único de acesso para todos, para não precisar ficar buscando os vídeos separadamente. A gente vai subindo ali tudo que a gente achar de relevância do projeto, vai estar consolidado lá dentro da comunidade, para que ela seja sempre utilizada por todo o hospital. E aí eu vou fazer uma parte mais prática aqui, né? Aproveitar essa presença grande de vocês aqui e tentar passar um pouco da usabilidade da comunidade e mostrar como faz algumas principais funções ali. Eu trouxe duas principais funções que são necessárias para a gente começar realmente a utilizar a comunidade como o nosso meio de lançamento de indicador oficial.
O site, né, que a gente usa chama comunidade, mas esse site aqui, linnasemergencias.com.br, para a gente não esquecer, é o nome do projeto, né? E ele vai abrir com essa carinha aqui, que é, na primeira página a gente tem o banner, né, das principais novas notícias, né? Então aqui que eu tirei para vocês a abertura do ciclo 10, como eu falei. Você clica aqui, ele vai direto para o YouTube. Então essa é a carinha oficial do início da comunidade, né? Então, Luiz, eu não tenho cadastro ainda, que o meu hospital acabou de entrar. Aqui em cima, né, na parte superior, eu vou passar com vocês a parte de login, cadastro. Se eu já tiver o login, entro direto no login, faço o login. Se não, eu faço a parte do cadastro aqui, que é onde eu vou mostrar agora para quem nunca fez. É o primeiro acesso, eu entro em cadastro. Ele vai abrir essa página aqui. Depois eu incentivo vocês a entrarem na comunidade, fazerem seus acessos aí, para a gente já testar isso aqui na prática, depois que a gente passar aqui do fórum. Mas tem aqui a parte do cadastro usuário, vou colocar meu nome, data de nascimento. Eu consigo colocar a minha biografia, né? Para que quando eu for fazer um comentário lá no fórum, por exemplo, as pessoas saibam quem eu sou enfermeiro do hospital tal. Pode escrever toda uma biografia ali, tem uma parte para isso. E eu coloco ali embaixo o meu hospital, né? Então, hoje eu sou do Hospital Sírio-Libanês, coloco ali, e aí ele vai te vincular a esse seu hospital. Então, procurem o hospital de vocês participante. A gente colocou todos os CNES ali, você coloca pelo seu estado, né? O seu CNES, e vai aparecer o seu hospital. Se inscrevam no próprio hospital de vocês para que vocês possam entrar diretamente no canal de vocês. E eu trouxe esse comentário aqui como importante, porque depois que eu faço o cadastro, é importante que vai um e-mail para vocês para confirmar esse cadastro, né? Então, aquele para ter certeza que você é um usuário real, ele vai para lá para o seu e-mail, você tem que fazer essa confirmação no link. Muitos das pessoas que se cadastraram agora recentemente estão deixando de clicar nesse link, não encontraram o e-mail, né? E aí fica com o seu acesso pendente, porque ele fica pendente de ativação. Então eu coloquei aqui esse asterisco aqui para verificar a caixa de spam. Geralmente, como é um e-mail de resposta automática, ele vai ali para o spam e fica perdido. Enquanto fica perdido, a gente não consegue ativar o nosso acesso, tá bom? Se acontecer, não chegou o e-mail, não apareceu para mim, entre em contato aí com o hospital que vocês estão, o hub que está cuidando de vocês, falem aí, a gente vai tentar chegar a fazer essa ativação manual, mas hoje ele faz essa ativação via um e-mail resposta, tá bom? Então verifica aí a caixa de spam, caso quem não consiga fazer a ativação. E aí, a partir daí, eu entro, né? Fiz aqui o login, vai aparecer meu nome aqui em cima, e eu posso entrar nas abinhas aqui, hospitais, fórum, como eu falei para você. Tem cursos aqui também, né? Depois vocês dão uma olhada aqui também, alguns cursos, alguns vídeos. E aqui a gente vai mostrar essa parte de hospitais, é onde eu procuro o meu hospital, né? Cliquei ali, eu botei agora esse novo filtro, acho que para quem viu a comunidade antigamente era um outro jeito de procurar, então é uma das melhorias que a gente trouxe também, a procura dos hospitais, né? Eu consigo procurar aqui pelo nome, escrevo o nome do meu hospital, dou um filtrar aqui, ele busca, né? Faz um filtro. Hoje a gente tem muito hospital, né? A gente está no ciclo 10, em G6, então a gente está. Antes era só colocar o seu estado e já te encontrava, né? Mas agora a gente tem bastante hospital aí, isso é um mérito do projeto, então hoje a gente precisa buscar melhor aí a nossa forma de procurar os hospitais. Então ficou assim, você pode procurar por nome, pode procurar pelo estado ou pelo ciclo, né? Então você vai colocar ciclo 10 HSL, ciclo 10 BP, procurem aqui o seu hospital, vai estar bem descrito aqui, ou se você é de um hospital mais antigo, ciclo 6, aqui você se encontra, tá bom? Procurando o seu hospital e encontrando, vocês encontram essa é a tela básica do hospital, né? Esse é o cantinho de cada um, que é particular de cada hospital. E vocês podem, né, quem for cuidar basicamente da comunidade, colocar a capa aqui, esse é um hospital nosso que já participou, Santa Casa do Rio Grande, colocar aqui a capa dele, colocar mais uma foto aqui, descrever sobre o hospital, o que é a vocação desse hospital, pode ficar bem descrito aqui também, colocar essa capa. Então isso aqui fica a casa de vocês mesmo dentro do sistema. Aqui tem 53 membros, vocês vão ver que tem hospitais aí tem 600 membros, e coloca realmente as pessoas para fazerem os cadastros, né? Então é interessante que essas pessoas tenham acesso mesmo à comunidade. Então façam essa disseminação também no hospital de vocês. Então essa é a carinha do hospital e todo mundo vai ter esse acesso básico de olhar para o hospital, né? Quando a gente faz um acesso inicial, eu vou ser visualizador daquele hospital, tá bom? Então esse é o acesso básico de todos. Vou entrar aqui rapidamente para a gente fazer essa parte mais prática. Basicamente, vocês terão dois perfis que serão importantes aí para o nosso prosseguimento com a comunidade. Um perfil de administrador de usuários, que é aquele que vai gerenciar os membros, né? Então, esse membro era do meu hospital, não é mais, vou tirar ele, né? Vou adicionar esse novo. Então, essa pessoa que vai olhar para membros e uma que vai olhar para os indicadores, que vai olhar para os lançamentos de indicadores mensais, diários. Então, a gente vai passar hoje por esses dois perfis aqui. Já vão se enxergando aqui
quem são vocês aqui, né, para a gente procurar buscar pelo seu perfil e já ir dando uma olhada se tem alguma dúvida. Depois, se quiser deixar no chat também, a gente pode falar. Então, gerenciar membro, pessoal. A gente entra no hospital, né, como eu mostrei para vocês. Quem for ter o acesso de gerenciamento de membros, vai ter essa parte liberada aqui, ó, gerenciar. Ah, Luísa, não estou vendo essa parte. Então, provavelmente você não tem esse acesso aqui ainda. E aí a gente vai pedir para você, pede acesso aí para quem está com vocês, no hub que está com vocês, para liberar esse primeiro acesso de vocês. Como que a gente pensou, pessoal? Quem vai ser o administrador de membro do hospital de vocês? Ah, é o Luiz. Tá, é o Luiz. Então eu vou ter que conversar com a pessoa aí que é o responsável de vocês, seja o Einstein, Ciro, todos os hospitais que tiverem aí. Fala, ó, nesse hospital vai ser o Luiz. Aí esse primeiro acesso de vocês vai ser dado manualmente por nós. E aí os próximos que forem entrando, né, forem entrando outras pessoas no hospital, quem for esse acesso primário de gerenciamento de membro, que vai fazer os próximos, então. Então, esse primeiro momento, identifiquem aí de vocês quem vai ser essa pessoa que vai gerenciar os membros, e aí depois a gente vai adicionar essa primeira pessoa manualmente, e depois as próximas ela vai fazer essa adição, seguindo esse passo a passo aqui. Então, tá, quem tem esse perfil de gerenciamento de membros, vai enxergar essa tela, onde eu vou conseguir enxergar em gerenciar, por exemplo, pedidos. Aqui eu tenho duas áreas, né? Pedidos é aquela pessoa, esse pessoa aqui, ó, Douglas, se inscreveu e falou que é do Hospital Santa Casa do Rio Grande. Ele não entra automaticamente no hospital, né? Porque qualquer um poderia falar que é desse hospital e tá ali dentro dessa comunidade. Como que a gente faz? Ele fala que eu, Douglas, sou da comunidade da Santa Casa do Rio Grande. E aí alguém da comunidade da Santa Casa do Rio Grande vai ter que falar, o Douglas realmente é mesmo. E aí vai ter esse botão, aceitar ou rejeitar. Não, ele não é do meu hospital, então eu posso rejeitar. Então esse primeiro momento vai estar dentro de pedidos. Então essas pessoas que nunca entraram, estão entrando pela primeira vez, fazendo cadastros novos, basicamente quem for estar entrando agora no hospital vai estar aqui em pedidos, vai estar parado bastante em pedidos aqui. Então quem for esse administrador de usuários, procurar aqui em gerenciar, pedidos, aceitar as pessoas. Quando eu aceito essa pessoa, ela passa de pedidos e ela entra em membros. Ela não está mais pedindo para ser membro, ela já é um membro oficial. E aí ela vai vir para cá na área de membros, tá? E aí eu vou ver essa pessoa. O Douglas, o que ele é no meu hospital? Ele tem alguma função especial? E aí a gente tem algumas funções especiais. Administrador de KPI, como eu falei para vocês. O Douglas é a pessoa que vai lançar os indicadores, ele que vai ver os indicadores mensais, diários, responsável pelos dados do meu hospital é ele. Se for, vamos promover ele administrador de KPI, tá bom? Então tem as funções aqui embaixo. A gente clicou, ele já é promovido para essa nova função. O Douglas vai ser administrador de usuário, igual eu, então eu estou administrando as pessoas e o Douglas vai me ajudar também. Todo mundo que está entrando vai falar se é do meu hospital ou não, para fazer essa função de admitir as pessoas, excluir pessoas. Esse é o administrador de usuário. Então ele é responsável pelos outros usuários, responsável a ver quem vai ser lançador de KPI, tirar as pessoas que não são mais do hospital. Então é um pouco mais pensando em usuários. Visualizador de KPI é basicamente todo mundo que entrar no hospital de vocês vai entrar com esse perfil, que é a pessoa que consegue enxergar os indicadores, mas não consegue fazer mais outras coisas, não consegue editar, não consegue promover o usuário, ele visualiza. É interessante que todo mundo fique aqui nessa função, a não ser as pessoas que vão ter ali aqueles papéis especiais. E aí, por último, eu tenho o promover administrador. O que é o administrador, pessoal? Ele é o que faz tudo. Ele é basicamente, eu coloquei em vermelho aqui, porque ele é basicamente quem a gente recomenda ser ou o diretor ou uma pessoa responsável delegada pelo diretor. Porque ele vai ver KPI, ele vai editar KPI, ele vai promover o usuário, remover o usuário, ele tem todo o acesso master do sistema, tá bom? A gente, nesse primeiro momento, a gente vai buscar colocar essas pessoas, quem que é o diretor, quem que é a pessoa que o diretor tá indicando, a gente vai colocar essas pessoas e elas vão depois disseminar esse conhecimento aqui, aceitar os próximos, aceitar quem vai ser administrador de KPI e vai fazer essa comunidade de vocês funcionar. Então, relembrando, o primeiro nome de vocês, nunca tivemos acesso à comunidade. O primeiro nome, essa indicação aqui, passem para o hospital que está aí responsável por vocês. A gente vai fazer essa primeira liberação manual, porque a gente precisa assumir esses nomes como corretos. E aí, a partir daí, os próximos são aceitos por vocês, seguindo esse passo a passo. Depois, acho que a gente disponibiliza também esse material para vocês, para ficar esse passo a passo também registrado. O último passo dessa pessoa, né? O Douglas aqui, que eu tinha colocado como administrador de KPI, saiu do hospital. Ah, não é mais do KPI, ele é outra coisa. Eu preciso ir ali, rebaixar o membro, eu tenho só essa função. A gente tá pensando até em mudar um pouco disso, né? Já consegui fazer uma mudança direta no nome dele, mas hoje eu tenho que rebaixar o membro, ele volta lá para aquele montante de nomes, e aí eu coloco a nova função dele. Eu consigo remover ele, colocar ele como outra função. Só pensando nessa parte de usuários especiais,
Quando já tiver colocado e precisar remover, eu vou entrar aqui em remover membro, em rebaixar membro, e aí ele volta para o meu pool ali de pessoas que estão solicitando. Esse é um pouco da parte de gestão de usuários, pessoal. Depois eu peço para vocês tentem entrar aí no site de vocês, tenta entrar, fazer esse cadastro, para a gente começar a dar uma olhada já. Acho que vendo é mais no utilizar mesmo, que a gente vai utilizando a comunidade, a gente vai vendo nossas dúvidas e vai tirando elas ao longo do tempo. E por último aqui, né, caminhando para o fim, falar um pouco da gestão de indicadores, que é o perfil de ADM de KPI que eu mostrei para vocês. Ele vai ter essa visão, ele vai ter a parte ali de indicadores e ele vai ter toda essa parte aqui de visualizar coletas, formulários, visão geral, pronto-socorro. Quem só visualiza indicadores não vai ter essa parte de visualizar coletas, formulários, né? Eu só consegui enxergar os grandes gráficos, porque eu quero saber do meu hospital, mas não preciso fazer nenhuma edição. Quem vai fazer a edição é essa pessoa do KPI. Então, como que ele vai fazer alguns lançamentos, pessoal? Então, ele vai entrar aqui em formulários e a gente substituiu, para quem já estava na comunidade aí há mais tempo, tinha um monte de formulário, né? A gente resumiu isso em basicamente dois: o indicador diário, que é o diário Nedox, está aqui, e o mensais. Mensais são todos os outros, Loss Common, Loss Sem, a gente vai falar um pouco sobre indicadores, mas basicamente são dois formulários agora que a gente precisa, um diário e outro mensal. Então eu vou entrar, preciso fazer o meu lançamento, formulário, diário ou mensal. Faço para começar os lançamentos do mês. Nedox, vai abrir essa página Nedox, eu vou colocar, né? Lembrando que ele vai ser um indicador de preenchimento obrigatório das 10 e 16 horas. Eu vou colocar aqui o horário que eu estou fazendo, eu escolho esse horário, né? Agora eu estou fazendo das 10 ou das 16. Ele vai passar para essa outra página, onde eu vou colocar o dia, né, do Nedox aqui. Basicamente, a gente colocou a primeira data, pessoal, como a data do diagnóstico de vocês. Então, se for o diagnóstico aqui dia 17/11, por exemplo, a partir do dia 17/11 vai estar liberado aí o lançamento de Nedox na comunidade. Como que eu faço, Luiz? Eu lanço o Nedox, tem que calcular na mão? Não. A gente tem aqui as 7 variáveis, né, do Nedox. Vocês vão se familiarizar mais com essa ferramenta. Mas aqui ele vai ter a letra A, a letra B, a letra C, todas as letras que compõem esse indicador, né? E a conta de cálculo desse Nedox você vai fazer automaticamente. Eu vou coletar A, B, C, D, E, F, G. A partir daí eu dou um enviar e ele calcula meu Nedox, ele faz o Nedox do mês. Então é assim que eu vou lançar o Nedox. Aqui eu tenho alguns pontos de interrogação, eu posso colocar para eu lembrar o que que é que letra que é essa, o que que ela significa, o que que eu preciso ver. Tirem as dúvidas com os seus consultores também. Aqui fala um pouco sobre não inserir um momento de hora, né? Esse aqui é um indicador em hora. Ele não fala para colocar 11, 2,35. Isso tem que ser um indicador decimal, né? Para ele entender e fazer a conta. Então, essas próprias dicas estão aqui descritas na comunidade para quem tiver dificuldade aqui com o indicador. Se você lançar, por exemplo, um indicador A menor do que a letra C, ele te bloqueia, porque isso não pode, né? A letra A é o total de pacientes, enfim. E tem algumas travas que fazem a gente ter um lançamento mais assertivo do indicador. Então, depois, quem for lançar, testem aqui os lançamentos dos indicadores de vocês. E a parte do mensal, né, pessoal? É uma lista de indicadores aqui, vocês vão ver, vocês vão colocar mensal, coloca o dia lá, o mês que vocês precisam lançar, e vai ter essa lista. Eu coloquei até uma setinha aqui, porque tem um monte de indicador para cima. E o que tem de diferente nesse ciclo também para a comunidade? Eu tenho essa opção aqui embaixo, de diagnóstico inicial e diagnóstico final. No primeiro lançamento, né, quando a gente fizer o indicador de diagnóstico inicial de vocês, a gente não lançava esse número na comunidade, né? Não era oficialmente lançado na comunidade. Então agora a gente colocou essa nova função para que o diagnóstico inicial, né? Então eu fiz lá meu Nedox no meu DDC inicial apresentado pela equipe foi de 800. Eu consigo colocar esse lançamento e coloco aqui, eu flego aqui que tudo que eu estou lançando acima é diagnóstico inicial e ele vai ficar marcado para mim lá esse mês como diagnóstico inicial. Isso é interessante para a gente manter esse controle, né? Eu vou estar olhando para esse diagnóstico inicial e vou correndo ali depois dos meses. Estamos batendo a meta? Não estamos diminuindo? Não estamos? Então, ficou mais interessante, mais visual para a gente trazer um pouco dessa condução do projeto, olhando para o diagnóstico, visto que a gente faz uma entrega de diagnóstico inicial e final, né? A gente vai lutando com esse indicador até o final, então a gente consegue agora enxergar na comunidade, ele fica demarcado que é o diagnóstico inicial. Quando eu estou lançando os indicadores do mês normal, eu coloco não e segue a vida, né? Então, quando eu for o diagnóstico inicial, eu procuro aqui, eu coloco sim para ele ficar marcado para mim que é o diagnóstico inicial. Para quem também é o indicador, né, lançador de indicadores, consegue enxergar aqui a parte de visualizar coletas. Ah, Luiz, lancei errado, como é que eu faço? Eu entro aqui em visualizar coletas, procuro aqui o indicador que eu lancei errado e eu consigo editar ou deletar esse indicador. Quais são os pontos de atenção aqui, pessoal?
Os indicadores de Nedox eu consigo editar em 48 horas. Tá? Eu lancei hoje, eu tenho 48 horas para lançar uma correção desse indicador. Não lancei, ele trava aqui. Nesse meu caso aqui, ele está travado porque é um indicador que eu lancei lá em dezembro. Ele trava e não me deixa mais lançar. E os indicadores mensais, a partir do dia 10 do mês consecutivo, ele não deixa também eu lançar, ele trava a comunidade. Então, depois discutam aí com o hub de vocês, que está cuidando do hospital de vocês, até quando a gente precisa lançar esses dados aí, porque no dia 10, eu estou falando para vocês, é o limite do limite, que é o limite que a comunidade trava, né? A gente tem uma boa prática de colocar um pouco antes isso, para a gente ter uma discussão, né? Que vocês lançam o indicador, está errado. Se lançou no dia 10 errado, a gente já trava a comunidade, não consigo mais edição. Então, buscar ali, a partir do dia 31 do mês, já começar. Dia 1 já posso lançar o mês passado. A gente tem até o dia 10, né? Não vamos colocar o dia 10 como dia, né? Para lançar todos os indicadores. Então, até o dia 10 para mandar, para conversar com o consultor de vocês. Tá certo, não tá? Tá certo esse número? Confia nele? Sim. Até o dia 10 a gente tem isso. Passou do dia 10, a comunidade trava. E para o Nedox, a partir de 48 horas, ele trava. Então, prestar atenção nos números aí, ver o número que gerou no gráfico, né? Ver se ficou muito distante, também para a gente fazer essas alterações em tempo real. E para finalizar aqui, falar um pouco sobre como fica esse gráfico, né? Como que eu visualizo? Então, aqui esse hospital, como eu falei, é um hospital mais antigo, a gente está fazendo teste para mostrar para vocês. Então, aqui era todo um comportamento dele, né? Mediana, Nedox, vai acompanhando junto com o LOSCOM, LOS sem internação. E aqui são os dados que a gente lançou agora para fazer esse teste. Notem aqui que ele ficou com o diagnóstico inicial, né? Então, quando for o diagnóstico inicial de vocês, ele vai ficar marcado assim. Então, a ideia é que o primeiro lançamento seja o diagnóstico inicial e a partir daí a gente começa a correr com esse indicador para ver se a gente está conseguindo bater a meta ou não. Então, é uma forma visual para vocês conseguirem enxergar. Incentivo vocês a olharem para a comunidade aí depois, tem muito mais gráficos do que esse, eu não trouxe para a gente ficar navegando, mas tem o LOSCOM, o LOS 100, eu posso clicar no Nedox, você vê o Nedox diário, entender que na quarta-feira o meu plantão é melhor do que na quinta, por que disso, né? Depois buscar esses insights. Aqui não é só um lançamento de número, pessoal, é para a gente olhar para esses números com carinho e ver que são os números do nosso hospital, eles estão conversando com a gente de alguma maneira, né? Ver que um plantão está melhor que o outro e tentar entender um dia, por que é 16 horas abaixo o Nedox e de manhã está pior, buscar essas relações com os números, tá? Então, vocês vão ter todo esse arcabouço de dados aí para procurar e fazer essas análises junto com consultores de vocês. E próximos passos aqui, basicamente hoje, a gente nunca deixou de coletar, né, os indicadores, a gente começou a coletar em planilha nesse momento de correção da comunidade. O que a gente está pleiteando aqui com vocês é que em janeiro e fevereiro ainda possa continuar os indicadores aí em planilha para vocês se familiarizarem com a comunidade, né, olharem como é que eu faço o lançamento. Então pode continuar o lançamento até fevereiro. Depois a gente vai subir esses dados retroativamente pelos hospitais, né? Então o G6 mesmo aqui vai pegar esses dados que vocês colocaram numa planilha, a gente vai organizar todos os dados dos cento e tantos hospitais, subir tudo de uma vez. E a partir de março, a gente pede para a gente começar, então, essa linha de corte de lançamentos oficiais lá na comunidade. Então, deixar um pouco essa planilha de lado e lançar esses dados já iniciais na comunidade. Então, até fevereiro, podem continuar. Ah, Luiz, eu quero começar já. Aí conversa com os seus hubs aí. A comunidade, como eu falei, está disponível. Acho que a gente precisa fazer essa transição de planilha para passar para a comunidade, né? Porque a gente lança lá, como eu falei, ele vai travar em 48 horas, então a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo lá. Mas vamos fazer essa transição aí. Até março a gente pode fazer ela como uma data limite, e a partir de março os lançamentos finais na própria comunidade. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui, pessoal. Então, falando um pouco sobre a comunidade em si, falando dos benefícios que vocês podem ter com elas. Encorajo vocês aqui a olharem para ela, buscarem as informações, procurem cursos ali, procurem biblioteca virtual. Então fiquem à vontade. Desejo boa sorte aí para o início desse ciclo, próximo GAP também, módulo 3. Boa sorte a todos. Volto aí com a nossa programação. Obrigado. Muito obrigada, Luiz Augusto, pela sua contribuição. Bom, e agora então nós estamos chegando ao final do nosso encontro, então eu gostaria de convidar novamente para se juntar a nós aqui virtualmente o Luiz Henrique Branquinho para fazer o encerramento. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez agradecendo aí a todos os apresentadores. Obrigado, Camila, pela condução. Tivemos aqui, então, a oportunidade de falar sobre o que é a capacitação em gestão em alta performance, em emergência, que é o GAP, sobre o que nós esperamos, né, de todos vocês, nosso público multiplicador, sobre as responsabilidades e entregas, sobre uma teoria também preparatória para o nosso encontro presencial, que é o módulo 3, que ocorrerá na semana que vem, entre os dias 3 e 6 de fevereiro.
e também sobre a nossa comunidade Lean, né? Onde nós buscamos aí não somente a visibilidade dos dados e indicadores do projeto, mas também o compartilhamento de experiências, né? E boas práticas Lean que são vivenciadas aí durante toda essa jornada. Encerramos então esse momento destacando mais uma vez o papel importante que vocês possuem, né, como agentes de transformação local, sendo então os nossos promotores, né, dessa busca pela melhoria contínua, e que terão aí pela frente, né, um grande desafio de engajar pessoas, colegas de equipe, e de propor e sustentar as mudanças, né, vencendo assim as resistências naturais que surgem ao longo desse caminho, que é tudo aquilo que é o novo, né? Reforçamos que o sucesso desse ciclo 10, ele depende do compromisso individual de cada um de vocês com a implementação do projeto. Por isso que o nosso desejo é que vocês aproveitem cada troca, cada reflexão, se questionem, aprendam, principalmente, visualizem como aplicar esses conceitos na realidade prática de vocês. Que nós possamos sair daqui não apenas com novos conhecimentos, mas com a determinação de transformar uma realidade para melhor, com um cuidado mais digno, né, para todos os nossos usuários do Sistema Único de Saúde. A mensagem final seria essa, pessoal. Mãos à obra, nos vemos aí em breve e uma excelente jornada a todos e a todas. Muito obrigada, Luiz Branquinho, pela participação. Então, fica aí na tela o QR Code para que vocês acessem a lista de presença e a pesquisa de satisfação. No chat, a gente também disponibilizou o link para que vocês possam registrar a presença nesse encontro. Então, para finalizar, nós agradecemos a presença de todos online, nosso agradecimento especial aos convidados, palestrantes, colaboradores que tornaram esse momento possível, que os aprendizados e trocas vivenciados aqui continuem gerando reflexões e melhorias em nossos contextos de atuação. Em nome da organização, encerramos este evento desejando a todos um excelente dia e até a próxima.